Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. É, é até difícil começar esse vídeo, né, pessoal? Já estudei que a gente está vendo, tá? No meu estado aí, Rio de Janeiro. E assim, foi o que eu falei ali para algumas pessoas mais cedo, tá? Meus sentimentos, tá? A todos aqueles aí que perderam seus entes queridos, tá? E para mim, Teodoro, né? Eu falei mais cedo, o que me resta Caramba, complicado isso. Para mim, né, o que resta é trazer aqui a minha contribuição, né, enquanto profissional advogado e alguém que estuda especificamente direito militar, e oração, jejum, tá certo, pessoal? E estudo. Oração, jejum e estudo e... Caramba, eu previ que isso ia acontecer, né? Eu falei aí num vídeo meu que passou, tá, pessoal? Falei, né, essa questão e falei, olha, recua aí os secretários, sai fora disso, porque é a consequência natural, tá? Se a gente estudar a nossa história, a gente não repete nossos erros, e a gente vai ver que é assim que funciona, tá? E vocês vão aí entender o que eu vou dizer hoje, tá? Então, o que me resta é oração, jejum, tá certo, pessoal? E estudo, né? E clamar ao Senhor para que ouça. Assim como foi, né? Naquela situação, nem tem tanto tempo assim, né? Muro de Berlim, e vamos ver o que a oração provocou. É o que nos sobra, é o que nos resta, né? E eu espero de verdade que Deus possa nos ouvir, porque essas pessoas, elas estão completamente... perderam a noção de qualquer coisa, né? Mas isso não é feito de um modo aleatório, tá? E eu vou provar isso para vocês hoje. Então, meus sentimentos aí, as pessoas que perderam seus entes queridos, tá? Meus sentimentos, eu vou trazer aqui a minha contribuição enquanto profissional advogado. Eu espero que seja útil às autoridades competentes para que tomem as providências necessárias para a gente sair dessa situação, tá? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre garantia da lei da ordem, tá? A GLO. Eu vou falar para vocês sobre mobilização nacional. Vou falar para vocês sobre a estrutura básica da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não gostaria de falar desses temas, tá? Não mesmo, porque de novo afirmo, é uma questão complexa porque estamos lidando com a segurança do nosso país. Mas eu não tenho opção. Então vamos aqui. E também vou falar, né, e é muito interessante, eu vou falar sobre essa questão desse direito internacional humanitário, tá? E esse direito internacional quando cuida ali dos conflitos armados, né, não internacionais. E aí vocês vão observar o que eu vou dizer e vamos analisar os discursos deles, tá? Para vocês entenderem, conselho de segurança, né? Vamos falar sobre Carta das Nações Unidas, vamos entender quem são os integrantes, vamos entender isso aí, pô. E vai ficar bom para toda a galera, tá? E é isso, vamos estudar. Eu não sou uma verdade em si, tá? Eu vou trazer aqui a minha visão acerca do que está acontecendo. Vamos lá, pessoal. De saída é o seguinte, ó, no direito penal, no direito militar, nós temos uma teoria, tá? Que é a teoria das baionetas inteligentes. É aquela coisa de hierarquia, o teu comandante mandou você fazer, você vai lá e faz, pô. É isso. E aí é muito complicado pro militar, né, subordinado, se negar ao cumprimento de uma ordem do seu superior hierárquico. Então, de novo afirmo, tá? Eu falei no outro vídeo. Sai fora desse negócio de secretaria. É a tempestade, pô. E aí perde, né? Aí é processado ali no respeitante ao fato de ser secretário e arrasta a farda. E do mesmo modo aí o delegado de polícia aí que agora é secretário de polícia civil, tá? Caramba! É desse modo. A gente de verdade precisa aí acender a luz e varrer a casa, hein, pessoal? Tá complicado, hein? Essa é a consequência, por exemplo, de você... É um absurdo, tá? Você deixar, né, o delegado de polícia da entrevista, secretário, toda hora vai lá vender imagem. Caramba, cara, fica ruim pra mim, pô. Filmar a pessoa, tá certo? Acusada. E dar declarações absurdas, mesmo antes do processo penal.
Caramba, princípio da necessidade do processo penal, cara. Você não, cara, porque você influencia a opinião pública, você influencia o magistrado. Teodoro, cara, tudo que é colhido aí, ô pessoal, tudo que é colhido, tá? Nessa fase pré-processual, né, de inquérito policial, investigação, enfim, são elementos de informação, precisam ser confirmados, tá? Sobre o contraditório, sobre o crivo do contraditório judicial. Caramba, o que é isso, cara? E aí tem toda essa discussão absurda, e quem tá falando sobre isso, tá? Tem conhecimento jurídico, então isso aí é dolo, ABRJ, é dolo. Deputado, todo mundo que fala aí sobre audiência de custódia, qual é o teu problema aí, camarada? Aí fica difícil, fica complicado pra mim, pô. Você endoidou, cara? Qual é a situação aqui que se coloca, pô? Sabe que tem que cumprir, porque o Brasil se tornou signatário de tratados internacionais, então não é teu gozo não, cara. Porque você fala esse monte de besteira, né? Porque tá desesperado, cara. E a gente que se lasque, né? Olha a consequência, eu tô avisando, tá? Ele precisa ser retirado, o governador do estado precisa ser retirado, os secretários, todo mundo tem que responder. O secretário de Segurança Pública falou que ia caçar rato. E o MP não fez nada. Falou, cara. E fez, pô. Isso é inaceitável. Não pode, tá? GLO, esquece, meu camarada. Não pode, tá? E eu vou falar o que eu não queria. Mas vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Difícil demais falar sobre isso. Mas eu preciso. Não vou falar tudo, tá? Porque de novo afirmo, cara. Eu não sou otário, eu estudo. Vai dar muito ruim. Vai dar ruim pra caramba. A gente tem que refazer toda a nossa lógica, tá? Porque, pra começar aqui, pra ficar maneiro. Eu não sei o que se passa, tá? Cheguei agora, pessoal, tem meia hora de advocacia, tá? Cheguei agora. Mas é o seguinte, ó. A população, ela o poder do povo, tá? É isso aí, cara. Poder do povo. Eu também quero muita coisa, mas eu não posso. E aí o povo se reúne e vota. É a soberania popular, tá? Então a gente tem a opção quando a gente escolhe, né, o governador do estado. O governador do estado administra o estado, tá certo? Mas ele faz aquilo que a LERJ permite que ele faça. Ou seja, nós elegemos o governador do estado para administrar, não foi para fazer lei, nem para julgar ninguém. É para administrar, tá? E nós elegemos deputados, tá, estaduais, para que eles possam fazer lei. De acordo com essa lei, o governador do estado vai administrar o estado. O governador do estado, ele não é o estado. Teodoro, muito difícil. Agradeço muito, tá, minha querida professora Andréa Gonçalves, defensora. Ensinou pra gente no Glioche, tá? Eu aprendi no Glioche. Curso Glioche. Um abraço aí, professor. Sinistrão. Eu aprendi. Ela faz. É difícil pra caramba, Teodoro. Cara, mas é nisso aí que a gente tá se lascando, tá? Eu vou falar, professora, ela tem que ensinar pra esse pessoal aí, tá? Tem que chamar ela pra ensinar, porque, meu Deus, o que é isso? Eu aprendi. Aprendi com ela. Vocês vão aprender também, cara. Pera aí, pessoal. Ela faz um corpo, tá? E aí ela explica direitinho pra gente a diferença entre o corpo, tá? E os órgãos. O governador do estado, ele é órgão. Ele é órgão. Assim como o comandante-geral da PM e do bombeiro. Eu não sei, de verdade assim, por que os comandantes da PM e do bombeiro ficam se debatendo e se sugestionando aos desejos dos governadores. Porque o comandante é órgão. Então o governador não manda nele. Não é assim que funciona. Mas aí você tem essa loucura, principalmente da doutrina, de dizer que o presidente da República é o comandante supremo da Força Armada. Assim como no Rio de Janeiro é da polícia. Caramba! Não. É comandante supremo nas situações, né, onde você tem a atuação da Força Armada, por exemplo, nessa defesa nacional, né, contra a agressão estrangeira. Teodoro cara, mas ele não manda sozinho. E aí você tem, né, os conselhos que estão na Constituição e que ninguém tá nem aí para isso. Só que agora vocês vão entender a importância de estudar direito militar.
Porque tá todo mundo perdido. E eu faço o que com o que eu tenho para entregar? É muito difícil. Tá entendendo aí, presidente da OAB e vice? É isso aqui, pô. É, cara. É isso. Porque não tem. É difícil, tá? E para mim, assim, por que eu consigo ter essa noção do direito? Primeiro, porque eu não estudo, eu estudo outras disciplinas, tá? Que me ajudam a ter uma compreensão sobre o direito militar. Por exemplo, sociologia, Teodoro, filosofia, meu caro, história, literatura, Teodoro. Cara, estudo muito sobre educação. E aí tenho essa sequela da Defensoria Pública, FISU DEPERJ, de Rio de Janeiro. Agradeço a todos, tá? Da FISU. E tenho essa minha vivência como bombeiro militar. E aí fica fácil pra mim, pô. Porque o meu olhar é um olhar humano acerca das coisas. E a diferença, eu vejo muita gente falando gracinha aí, né? Sacaneando a esquerda, direita. Direita e esquerda sacaneia a gente. Mas agora fazendo aqui pra esquerda, tá? Pra esquerda. É o seguinte, ó. Porque é o amor, né? O amor venceu. A diferença entre aqui o camarada Teodoro, né? Conhecimento que o Teodoro tem e o que eu consigo te entregar é o amor. Porque quando eu tenho amor pelo meu irmão policial, eu tenho amor pelo meu irmão bombeiro, eu tenho amor pelo meu irmão servidor civil, eu consigo fazer essa construção. Porque se não tiver amor, você não faz essas construções. Porque o amor te faz né, ter uma preocupação com o seu semelhante, com o seu camaradinho, com o seu irmãozinho. E aí tá todo mundo juntinho, tá? E vai dar ruim pra todo mundo. Então, caramba, cara. E aí eu consigo fazer essas construções que você talvez não consiga porque você não tem amor. E é por isso que você não consegue. Você não consegue imaginar, né, como que eu consigo chegar a essas conclusões por isso, cara. E aí fica de sacanagem. É isso, pô. E aí senta e atura a advocacia. Aí vai ter que aturar muito a advocacia. E eu falei, tá? Falei no vídeo que a caneta é da OAB, pô. É isso, cara. Não tem conversinha. É caneta. A caneta tá na mão das meninas. Vice-presidente e presidente, tá? É chegar assim, ó, no Conselho Federal da OAB. Epa! Cara, é comitiva, tá? Da OAB-RJ em todos os estados do país, tá? Formando advogados especialistas em direito militar, tá? Eu vou ajudar, tá? E é isso aí, cara, não tem... É muito dinheiro, cara. A gente não consegue nem calcular, cara. Mas entenda, no direito militar é o seguinte, cara. É um direito diferente. Então você tem que ter uma legislação, por exemplo, protetiva na OAB para esse segmento do pessoal que faz direito militar, pô. A gente perseguindo esse ideal. É assim que funciona, pô. Porque senão dá ruim. É muito dinheiro aí, cara. A OAB-RJ, cara, tinha que fechar a porta e fazer só o que eu tenho para entregar. Porque é muita gente que tem que ajudar, cara. Porque é muita coisa para cuidar. Não tem jeito. E aí, OAB focar, tá, em militares, tá? Rio de Janeiro, nós temos um quantitativo absurdo de militares da União, tá? Militares federais aí e Força Armada. Bombeiro, polícia, tá? E servidores públicos. Fica bom pra todo mundo, tá? OAB, entrar pra dentro da LERJ. Que eu quero ver, pô. Vai dar ruim, pô. Entrar no Tribunal de Contas, eu quero ver. Entrar no TJ, eu quero ver, pô. Entrar na Procuradoria. Vai ter que decidir. Não tem jeito, tá? Porque grande parte do que eu vou dizer aqui hoje é culpa dessa noção louca sobre a AGU e a PGE. Doa quem doer, cara. O negócio é tenso. Segura essa besteirinha aí, vamos começar a falar? Segura essa besteirinha aí. O que é o decreto, tá? Senta aí, tá, meu camarada? Porque hoje o bagulho é tenso, problema seu, vai estudar, tá? Porque, a gente tem que estudar... Porque as suas decisões estão interferindo na minha vida. E o que você está fazendo eu não concordo. Então eu quero gritar sim, tá? Porque tá dando ruim. Porque é o sabichão, tá? É o sabichão, tá? Vamos começar, tá? Estudando aqui, falando sobre a GLO. Vamos ler o artigo 142, caput, parágrafo 1º. O caput, melhor dizendo. Da Constituição Federal, artigo 142, vai dizer ali que você pode fazer GLO. Mas isso não está definido na lei infraconstitucional. Isso tem o comando da Constituição, comando aberto, e aí você tem toda a mazela deixada. Eu de verdade, assim, eu fico indignado quando eu vejo o Fernando Henrique Cardoso falando, dando entrevista. Eu não sei não, cara. Eu não sei que país é esse, de verdade. De verdade, sim.
A gente normaliza o absurdo. Porque grande parte do que nós estamos vivendo é culpa dele. Cara, eu mostrei pra vocês uma obra que eu tenho do Instituto dos Advogados do Brasil, um manifesto. Vai ler esse troço aí, se você conseguir achar. Nem sei como isso chegou pra mim, cara. Livro antigo, tá? Eu fui numa loja ali de livro antigo e achei esse negócio aí. Fecha as lojas, toda hora tá chegando, pessoal. É isso, tá? É isso, cara. E aí você tem, no caput do artigo 142, a missão da Força Armada, tá? E aí você tem defesa, né, contra a agressão estrangeira, enfim, tem que fazer ali uma interpretação sistemática. Então, artigo 1º, inciso 1º, soberania. Você tem, aí na soberania você tem cidadania, você tem dignidade humana, você tem no artigo 2º, né, essa separação de poderes. No 1º, parágrafo único, você tem ali o poder do povo, tá? Então eu elegi alguém para ser governador para administrar, não é para legislar e nem julgar. Então quando, né, a Alerj faz o que faz no Rio de Janeiro e o Congresso Nacional na União, isso é uma violação gravíssima, tá? À soberania do voto. Por quê, cara? Porque eu elegi você aí deputado, não foi pra poder falar gracinha aí pra capital político pro ano que vem, não. Foi pra fazer lei, que vocês não fazem, tá? Então, quando você faz as delegações aí, ô deputados da Alerj, em especial o pessoal da segurança pública, quando vocês fazem, tá? Delegação de competência, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara. Isso é absurdo, porque o poder não é de vocês aí da Alerj, não. Vocês são órgão também, tá? Vocês são órgão também, cara. E vocês foram eleitos para fazer lei. E vocês, tá? Vocês dão pro governador do estado, chuta pra agarrar. Dá pro governador do estado o poder para fazer lei. É isso, cara. Mas quem autorizou vocês a fazer isso? Não tem lei autorizativa, tá? Não tem essa delegação direta de competência que vocês dão direto para o comandante-geral dos bombeiros, para o comandante da PM, toda a pataquada que vocês fazem. E depois fica assim, ó, se debatendo. E o que fazer com isso vergonha na cara é o que falta. Senta para fazer lei, pô. Hoje, o governador não administra o Estado, porque não tem lei para fazer. O Tribunal de Justiça ainda funciona, porque nós temos da Constituição Federal e nós temos tratados internacionais, tá? Então é possível fazer controle de convencionalidade, é possível fazer controle de juridicidade. E aí dá as cambalhota e o Tribunal de Justiça consegue fazer, mas o governador não consegue. Então você tem um processo sistemático, tá? De renúncia, né? Ao poder legislativo, cara. Ao dever de legislar, uma renúncia ilegal, imoral, inconstitucional, tudo que vocês imaginarem. Você não pode renunciar a um direito que não é seu. Você não pode renunciar a um poder que não é seu, é do povo. Você não pode fazer o que vocês fazem. E a Alerj só faz isso. Delega competência, a gente tá lascado por causa deles. Alerj, Rio de Janeiro, nós estamos lascados por isso. Todas as legislações são feitas assim, comandos abertos, tá? Comandos abertos, vocês não podem fazer isso porque o poder não é de vocês, o poder é nosso, do povo, cara. Porque a Alerj é nossa, o TJ é nosso, o MP é nosso, tudo é nosso, pô. E aí vai pra barganha, o que tá acontecendo, tá? Com o Rodrigo Pacheco, aquela pataquada lá, cara. Que loucura é aquela ali, tem que travar tudo, pô. Ninguém pode fazer isso com o presidente Lula, não, pô. Ele que decide, tá? Isso é um absurdo. O Ministério Público da União não faz nada. Faz nada. E quer prender pobre, pô. Quer prender favelado, quer prender preto. É isso, pô. E isso aí tem que ser resolvido dentro do MP, cara. Porque o MP não pode permitir que algumas pessoas arrastem pra lama o nome do MP, pô. Porque essas instituições, elas precisam ser preservadas, tá? Porque o desprestígio do MP causa um dano absurdo e irreparável a todo o país, pô. Vai mentir pra outro, cara. Vai mentir pra outro, aquela postura abjeta dentro lá da sede ali do Ministério Público, mandando a pessoa calar a boca, Procurador-Geral de Justiça mandando a pessoa calar a boca. Que loucura é essa? E ninguém faz nada, cara. Ô, meninas aí do MP. Epa, meninas. É isso, tá? É isso, tá? É isso, né? Pro mal vencer, né? Tem uma frase, eu vou ler pra vocês.
Pro mal vencer, basta que o pessoal bom aí fica quieto. É só ficar quietinho que o mal, pra dar muito ruim, é só você aí que é bom, ficar quietinho. É isso, pô. É isso, tá? Então, essa parada aí, pô, não pode deixar não, pô. A menina tem que se meter aí e falar, ei, pra que houve aí, tá maluco? É isso, pô, mas não, né? Ninguém quer se indispor, né, cara? E a gente tá lascado, pô. Porque quem vai defender a gente? Aí o Messias lá da AGU, né? Tem que me explicar isso aqui, tá, camarada? 600 mil de repartição. Oi? 600 mil de repartição. Tem vergonha não, pô? Tem vergonha não? Tem irmãozinho teu aí, o Messias da AGU, que não tem pedaço de pão pra comer, tá? Tá vendo como é que tem muito pão? Tem muito pão e tem muito peixe. É porque eles guardam e não conseguem... 10 gerações deles não vão gastar tanto dinheiro que eles têm. Não vai. Porque é muito. Indignado, cara. Indignado. 600 mil, é isso? Reparte... Ô, AB! 600 mil, cara. E esses vagabundos fardados entraram no meu telefone, tudo que é meu, tá? E secaram minha fonte de renda, tá, cara? Só que vocês estão lascados, cara. Porque Teodoro, essa parada aí, pô, é arroz, feijão e ovo. E vamos junto, pô. E eu vou gritar muito na cara de vocês ainda, pô. Vai ter que me aturar, pô. Vai ter que me aturar muito. E o que eu tenho, tá, cara? Meu Deus do céu. Eu não tenho clientes, eu tenho causas. Eu quero ver o que vocês vão fazer com as minhas causas, tá? Em especial da Auditoria da Justiça Militar, tá? Eu posso fazer habeas corpus? Fala pra mim. Eu acho que você pode, Teodoro. Eu acho que eu posso, né, cara? Eu acho que eu posso, tá? Eu acho que eu posso. O que fazer com isso? Eu também não sei. Vamos descobrir juntos. Já falei, pessoal. Bateu, levou. Bateu, levou. Bateu, levou. É isso, pô. E mais aqui, tá? Fez sacanagemzinha comigo na OAB? Fez. Coleguinha? Me chama. Vamos pro fight nós ali, tá? Me tranca no quarto com a pessoa que fez sacanagem comigo. Independente de quem seja, tá? Independente de quem seja, tá? Eu, Teodoro, sou parcial, tá? Me chama. Vamos pro fight. Vou gritar muito aí, tá? Vou gritar muito, tá? Vou desabafar. E depois... Fala comigo, Teodoro! Fala comigo, meu camarada! Fala comigo, meu camarada! E dentro de casa, tá? É porque eu sou parcial, tá? Eu sou parcial, tá? Sou mesmo, tá? Eu vejo as coisas que, meu Deus do céu, só caiu. É isso. Mas as pessoas não entendem. Porque quem te julga é Deus, não sou eu. Eu sou pecador igual você, é um processo. Eu sou pecador como você. Então é melhor me chamar, tá? E me conta o que aconteceu, tá? Teodoro, me conta o que aconteceu, tá? Eu vou gritar muito, tá? E por mim, não foi nada, só caiu. É isso pra mim funciona assim. Porque eu penso na instituição. E é isso, cara. Eu não sou o tipo que fico remoendo, falando toda hora. Não. Não mesmo, tá? E eu tentei fazer isso nos bombeiros. Não era pra ser condescendente com criminosos, transgressores da norma disciplinar. Não é isso, cara. É em nome da corporação. É isso, cara. Eu vejo uma parada errada do comandante-geral dos bombeiros, cara. A depender da situação, eu corro pra proteger, cara. Não por ele, tá? Mas pela corporação. E eu falei, rapa fora, tá? Ainda é tempo. Rapa fora. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ele tem que ser preso. E tem que entender qual é a situação dos secretários, tá? Meu Deus, o que é isso? É desse modo que funciona pra mim, pô. Eu corro pra proteger, cara. Falei, larga esse troço de licitação. Vai esperar acontecer? Falei, ele foi lá, olha quantas pessoas mortas. Vai esperar, cara? É porque vocês não estudam história. Senão vocês entenderam o que eu tô falando. Deem mais valor aos professores de história. Vocês vão entender, pô. Cara, sandalinha da humildade, pô. É muito dinheiro, não dá pra ser feliz sozinho, tá? E tá todo mundo juntinho, lascado, pobres e ricos. Então agora tem que me chamar e vamos pro desenrolo pra ver o que vai dar. Não tem jeito, tá? Até porque vai fazer sacanagem, vai tentar fazer gracinha, chamar Sargento Câmara, chamar Mesaque, chamar todos os camaradas aí, e eu vou vir aqui gritar, tá? Eu vou esperar, ficar esperando, tá? Vou esperar, tá? Pra gritar. Não pode. Não pode, tá? E vamos ver o que vai dar. É isso, cara. Me chama. Teodoro, fiz uma besteira aqui, Teodoro. Tamo junto, pô. Vai dar aqui, tá? Mas sacanagem comigo não, tá? Sacanagem comigo não. Então não tem cliente. Sacanagem tudo meu que é meu, né? Sacanagem tudo que é meu. Então agora é assim. Então eu pego lá, vou lá, entro no site, olho e vem pra cá. E foi antes de vocês sacanearem aí, tá? TJ, foi antes. Então eu tenho um montão de coisa, tá? Tenho. E aí, só coisa absurda, tá? 8. Coisas absurdas, tá? Aleatoriamente. Aí, meu camarada, pode ser o Felizardo. Essa parada aí, pô. E eu quero ver o que vai dar.
E é isso, cara. Cliente falando comigo. Como que eu falo? Não tem como, pô. Eu tenho que te falar um montão de coisa, mas eu não posso não. Porque senão você tá lascado, tá? Você tá lascado, tá? E é isso, cara. É me chamar pra gente conversar e eu falar ali o que tem que fazer, tá? E resolver a pataquada desses homens, botar cada um no seu quadradinho, tá? E quem tem que responder não é o militar, não, tá? Quem tem que responder são os comandantes, tá? E entender por que os camaradas morreram, tá? Epa, tem um cara novinho ali que morreu, cara, meia hora de polícia, pô. Esse meia hora de verdade, 40 dias, né? Que loucura é essa aí, cara? Tem que entender o que houve, hein? Responsabilidade, tá? O comando responde, pô. Que é isso, meu cara? Se não fica fácil, pô. É, pô, se não fica mole, pô. Você manda e depois você não... Não, cara. Que isso? Teoria das marionetas inteligentes. Vamos sentar pra estudar, cara. E vai dar ruim, porque aí quando o problema é teu, tu não vai pegar o cara e jogar. Não vai não, pô. Não vai mesmo, né? E aí faz essa pataquada, não tem escala de serviço, cara. Os caras não tem treinamento, não tem promoção. Tudo esculachado, cara. Que loucura, pô. Tem ou não tem que responder pelo artigo 15? Pelo artigo 198 do CPM? Vamos perguntar aí, pô, pros inteligentes que falam que o governador, ele é o comandante aí da Polícia Militar. Chama os inteligentes aí, vamos pro fight comigo? Vai nada, pô. Chama aí pra vir pro fight, vai não, Teodoro? É isso, tá? E olha o problemão pro STM, pras meninas lá. Olha o problemão lá pra presidente lá. Pra ministra presidente lá. Olha o problemão pra ela. Nem comecei a falar ainda, pô. Isso aqui tudo é pra ela lá, pô. Por isso tem que ser mulher, pô. Porque ela vai falar, epa. É isso, pô. E de novo, tá? Não posso falar tudo não, tá? O presidente do STM, minha querida, não posso falar tudo pra senhora, tá? Porque, meu Deus do céu, o que é isso? Não quero ter razão, tá? Eu quero ficar vivo e garantir que a minha população fique. Então, é sobre isso. Então, essa parada pra mim. E vocês aí acham tudo que tentaram sacanear? Negócio da minha sala, enfim, é isso, tá? Eu olho, tá? Procuro ser justo, hein? Eu vou analisar tudinho, tá? Vai sacanear outro, enganar outro, tá? É isso. Já viu aí que eu já fiz a rota, né? Eita, que eu aqui? Quem fez tá entendendo, tá? E eu vou voltar, tá? Porque eu escolhi a que eu quero. Vamos pra cá. A GLO. E aí a GLO, né, cara? Você tem essa garantia da lei da ordem. Isso aqui é um absurdo, tá? Vamos estudar essas questões dos Estados Unidos e entender a origem dessa garantia da lei da ordem, tá? Na verdade, você tem, antes, tá? A gente tem que avaliar as constituições brasileiras, que vocês vão ver que tem esse resquício. Mas ele surge quando? Cara, o regime, né? Tanto civil quanto militar, né? O regime autoritário, né? Tanto de Getúlio, erros e acertos, tá? Erros e acertos, tá? Não queiram comparar Getúlio Vargas com Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Pera aí, pessoal, botar as coisas no lugar, tá? Não dá não, tá? Não pode não, tá? Erros e acertos, tá, pessoal? Erros e acertos, tá? Vai mentir pra outro. Vai estudar sobre galinha verde, tá? Os integralistas, tá? Epa, Teodoro, vai estudar. E aí você tem essa situação aqui. E aí realmente possível. Mas aí você tem, logo abaixo, tem um parágrafo primeiro. O que fazer com isso? Vai dizer que lei complementar vai cuidar de organização, preparo e emprego. Doutrina do direito militar. O que fazer com isso? Doa quem doer, pô. É isso. Organização, preparo e emprego. A gente tem que entender o que seria organização. Os quadros, por exemplo, entram nessa lógica de organização? Teodoro. Conscrito entra? Teodoro. Quer mais? Conscrito entra? Eu acho que entra, Teodoro. Eu acho que entra, porque o conscrito, né, cara? Teodoro, é reserva, né? Não remunerada, né, Teodoro? E a gente tem que ter esses meninos aí, porque a gente pega eles, tá? Então, pode ser por decreto, tá? Inteligente? Pode ser por decreto. Conscrito. Conscrito pode. Por quê, cara? Porque é o efetivo, tá? Vamos ler. Pô, a Bíblia não tá comigo aqui. Vamos ler de novo Moisés, tá? Vai lá em... eu acho que é Números também. Em Números... Cara, eu acho que é Números capítulo 1. Que vergonha! Vai ler lá, cara. Vai ler, cara. Números capítulo 1. Vai falar sobre peraí, vamos pegar os meninos aí, os maiores de 20 anos, de cada casa aí das tribos aí, vamos fazer um censo aqui e pegar os meninos aí com 20 anos que possam ir pra guerra. E mais, tá? Vocês estão lendo muita Bíblia, né? Cara, você entendeu o seguinte, tem a Bíblia, tá? E nós temos a Constituição. É outra Bíblia.
temos a Bíblia do Senhor, tá? E temos ali mais ou menos aquilo que o Senhor quis na nossa Bíblia, direito legislado carnal, É sobre isso, Adoro, E a Constituição Federal, artigo 4º, tá? Ô astuto aí, ela não traz o modelo, tá? De exército de tomada de território, ocupação de território, tomada de território, como é com os Estados Unidos, tá? Não. É de defesa do território. Então a gente não toma território, tá? Não toma não, tá? E é isso. O que você quer dizer com isso, Teodoro? Que o nosso exército é treinado para defender o nosso território. Não é para fazer essas incursões, não. É possível? Óbvio, mas esse não é o modelo da Constituição. Não é. Tá certo? E observe que os secretários, o próprio governador e os deputados que é os chegados, porque é o crocodilo, tá? É o crocodilo, tá? A gente tem que pegar o crocodilo, juntar os peixinhos no crocodilo, pegar o crocodilo, jogar no deserto. No deserto. Jogar no deserto, tá, cara? E deixar o rio livre, né, novamente. Limpo. Porque, meu Deus do céu, o que é isso, cara? O que significa isso? O que significa isso? Então, não pode, pô. Você tá falando, cara? Tô indignado com esse camarada. Meu Deus do céu, esse governador, cara. Eu de verdade assim. Eu sou muito amoroso, tá, cara? Mas pra eu ficar com raiva de uma pessoa assim, meu Deus do céu, cara. O que é isso? É fazer muita zerda junto, sabe, cara? É fazer muita coisa assim que, caramba, o que é isso, cara? E quando a gente estuda muito, né, a gente consegue perceber, cara, coisas que, caramba, tem coisas que eu não gostaria de perceber, porque eu sofro, tá? Eu sofro, cara. Tem coisas que eu não gostaria de perceber, não, pô. Que me dói. E aí você tem essa situação. E aí, quais são as normas de organização? Então, o conscrito, tá? Não tem militar temporário. E onde que eles foram? 13.954 invadiram a lei de serviço militar, cara. Invadiram a lei de serviço militar pra invadir o estatuto. Peraí, cara. Vergonha na cara que falta, pô. Tem a verdade, pô. Cara. Sujeito intelectual. Tem a verdade, pô. Deu ruim pra tu, pô. Tem a verdade, pô. E mais aqui. Vou bradar isso. Brados pulmões, tá? Se faltava doutrina pra botar o militar dentro do quartel, me usa, pô. É só ver meus vídeos. Me usa, tá? Porque esses militares não representam a Força Armada, tá? E eles é que impedem, tá? A implementação de um Estado democrático de direito. São eles que impedem, porque eles ameaçam o tempo inteiro. Utilizam a Força Armada para ocupar espaços de poder, tá? Isso não é Força Armada, tá? Se depender de mim, vai acabar essa pataquada. Então me usa, tá? Pode me usar, porque eu vou dizer tudo diferente que a doutrina diz, tá? Essa parada aqui, tá? Pode me usar. E aí você tem a lei, né? Então o que é a lei de serviço militar aí, cara? 60 e pouco, cara. É muita sacanagem isso, cara. Caramba, que loucura é essa? Aí você tem organização, preparo e emprego. Preparo da tropa, o que seria isso, cara? Os cursos, pô. Caramba, cara. Preparo da tropa, por exemplo, você tem esse processo natural, né, das instituições totais. Essa instituição total, para você que não entende, né, cara, você controla tudo da pessoa. A pessoa tá segregada, por exemplo, no hospital, né? Segregada que o Gil tá internada, né? A pessoa tá no hospital internada, né? Ou a pessoa tá no manicômio, ou a pessoa tá no... eu não sei se é esse termo correto, manicômio, porque tivemos uma mudança aí, né? Eu tô lendo bastante sobre isso. Saulo de Carvalho, tô lendo Virgílio, esqueci o nome dele, Virgílio alguma coisa, tô lendo bastante sobre isso. Eu não sei se esse termo tá adequado, mas me perdoem aí, tá, doutrinadores? Se eu falei uma besteira, manicômio, né? Me perdoem. Mas aí você tem toda essa lógica, né? E aí nas instituições totais, por exemplo, hospitais, igreja, tem divergência, né? Mas é basicamente isso. Presídios, por exemplo, né? Então você tem essa questão onde a pessoa ela fica dependente ali do Estado. Vamos estudar sobre isso, tá? Então, instituições totais, é muito importante a gente entender esses conceitos, tá? O professor Eliézer Pereira Martins tem uma obra muito legal que ele fala sobre isso. E esse processo de modificação do eu.
Então é assim, ó, o militar, por exemplo, os meninos da academia de bombeiro, polícia, o país inteiro. O camaradinha, ele fica em regime de internato. Teodoro, o que você acha disso? Concordo, mas não pelo tempo em que tá ficando. A gente tem que analisar quais são as disciplinas. Ô pessoal aí astuto, por que tem tanta aula de inglês, hein? Fica a dica. Vai avaliar o currículo da academia pra você entender, tá? Caramba, o cara sai de lá... Por quê? Por que inglês, né? Por que tudo isso? Aqui, propósito, vocês aí no CBMERG estão seguindo. E aumentou para 4 anos por quê? Quem mandou fazer isso? Era 3, aumentou para 4. Essas aulas de geometria, quem tá dando aula de geometria pode dar aula de matemática, geometria? Pode? Eu tô voltando, pô. É isso, cara. É isso, pô. E entenda aqui, tá? Os meus recuos são estratégicos. Eu sou advogado. Eu recuo para estudar e quando voltar é arrastar todo mundo. Enquanto vocês ficam aí, né, cara, eu perco a madrugada em claro, protegendo a minha família, porque eu não durmo. E aí eu não durmo com ódio, estudo e vocês estão lascados por isso. Porque mesmo que vocês comecem a estudar agora, vai dar muito ruim, porque eu já estudo há muito tempo. É muito tempo de sacanagem aí do... É isso. É isso. Então você pega o garoto e você dá aquele choque, né, cara? Porque é como se ele morresse pro mundo civil e nascesse pro militarismo. Porque são modos de vida muito distintos, tá? Muito diferentes. Então é mais ou menos isso. E aí você mortifica aquela pessoa, né, cara? Você faz uma fissura nessa identidade desse ser humano. Mas isso não é, eu particularmente entendo desse modo. Você faz esse processo de segregação desse militar por um período, né? Tanto da sociedade quanto do seu seio familiar, no respeitante aos meninos aí, o internato. Mas depois você tem que promover gradualmente um retorno ao convívio. E esse retorno é que não acontece. Então você segrega do convívio, você mete no regime de internato e você faz uma lavagem cerebral. E aí você não faz o retorno dele ao convívio social. E é indispensável. Por quê? Porque a Força Armada e as instituições estaduais, militares estaduais, não são ali um poder em si, né? Uma coisa em si, não, são públicos. É nosso também. Então, como é que você pode, né, ter essa lógica? Você segrega e você não faz um processo de regresso ao convívio. Não pode. Não pode. E aí o militar, ele fica doidão. E aí você tem treinamentos, né, onde você não valoriza a participação de profissionais, psicólogos. Tem que ter psicólogo, cara, porque eu quero que o Major Bonfim me explique. Quero que o Major me explique, Major Bonfim, Felipe Junqueira Bonfim me explique qual é o ensinamento acadêmico de você fazer uma forca, fazer um nó de forca e colocar na rampa depois de ser contrariado. Explica pra mim aqui que eu quero entender. Qual é o benefício, Major, de mandar os meninos aí da academia rolarem no formigueiro? Conta pra mim. Fala pra mim. Cara, o crime militar do 198 que eu falei pra vocês, CPM, né? Você também impedir que o militar... Vamos estudar professor Cícero Coimbra. A obra dele é linda quando fala sobre isso. Ele, cara, um livro grandão, pessoal. Cara, me explica tudo ali. Aí, um abraço, professor, foi meu prof. Discordamos de muita coisa, tá, prof? Te respeito pra caramba, mas... Eu, professor, aqui não tá bom não, tá? Tá bom não. É isso, eu vou lá e trago a minha contribuição. Tamo juntos, pô. A gente briga, tá? Depois fica tudo bem, tá? É isso. Sou advogado, tá? É sobre isso. Mas me ensinou muito, professor. Tamo juntos. Mesma coisa, professor Jorge César de Assis, tá? Esses camaradas tudo. Fernando Teles, tá? Esses caras foram tudo meu professor, tá? Mariana Aquino, tá? Essa parada aí, pô. Pessoal. É isso, cara. Mas discordo, né? Professora Mariana Aquino não, que é querida. Concordo com quase tudo. Mas os camaradinhos pra cá, que eu falei aqui, ele tem parada aqui. Epa, que é isso aqui, pessoal? E tá tudo bem, pô. É isso, cara. É isso, pô. É isso, pô. Qual é o benefício, cara, de fazer um troço desse, pô? Qual é o benefício, né, cara, de você, o militar já tá a semana inteira no quartel, né, cara? E aí você quer sacanear o cara, né, porque você tá chateadinho com o advogado, né, cara? E aí você mete um estudo dirigido que não existe. Tem que responder por isso. E aí o cara tem que treinar, né? Eu vou trazer a prova do aluno Vitor Campos aqui, tá? E depois juízas para se explicar, promotor de justiça, todo mundo, tá? Tem que se explicar.
Porque eu vou provar, tá? Vou mostrar no vídeo. Vou mostrar aqui. Não é comigo, é com a MP, tá? Já deixou de ser comigo há muito tempo, tá? Epa! Já deixou de ser comigo há muito tempo. Já falei tudo que eu tinha que falar, tá certo? Isso é papo pro MP e eu fico, epa! Eu observo, tá? Já falei, já me enrolei pra caramba, porque tive que falar um montão de coisa que eu não tinha que falar, tá? Porque eu queria que declinasse pra levar pro MP, pra que eu pudesse falar na auditoria. Então vamos junto, pô! CNJ, Corregedoria do TJ, essa parada, pô. É crime! Então é com o MP, não é comigo? Vai nada, só caiu, Teodoro. Vamos ver, pô. Amigos, meu camarada. Negócio da parte. E é isso. E aí você não pode estar na prova prática, botar o camarada pra treinar na torre, pendurado, sozinho, tá? Isso é crime militar, cara. E você também não pode interferir no treinamento, fazer sacanagem para que o cara não possa treinar, mandar, tá, o aluno oficial ir treinar técnicas de salvamento em altura amarrando os apetrechos no alojamento. Isso é crime militar, se enquadra no artigo 198 do Código Penal Militar. E é isso, cara. E outros, tá, cara? E aí é problema do MP, pra olhar e falar, caramba, se realmente aqui tem adequação, cara. E o que fazer com isso? Também não sei, tá? Eu também não sei, tá? Você não pode mentir no depoimento, não. Tenente Coronel, esqueci o nome do camarada. Não mente no depoimento não, hein, cara. Porque Teodoro é doido, Teodoro tem tudo, cara. Tem passarinho pra ser solto e passarinho solto pra ser preso. Tô avisando, tá? Respeita as instituições, mas passou do limite, pô. E vamos pra cá, né? E aí você tem a GLO. Então, Lei de Serviço Militar, me explica aí o que é. E aí você tem conscrito, nas academias você não tem psicólogo pra acompanhar nada. A alimentação dos meninos aí da academia. Como é que é a alimentação dos caras? Semana inteira no quartel. Como é que é a alimentação deles? Como é que é o fardamento? O tênis pra correr. Meia pra fazer treinamento aquático. Tem? Epa, Teodoro, vai dar ruim, hein, cara? É minha corporação, hein? Tem meia pra fazer treinamento aquático? Ou não tem pra todo mundo? Fica a dica. Fica a dica, tá? Então, isso é crime. Você tem que dar condição ali pro garoto poder fazer o que tem que ser feito. E aí você tem todos esses processos, né? E depois cai nesse negócio aqui de GLO. Porque o cara fica doidão. E militar na Força Armada é o seguinte, cara. Ele fica ansioso pra ter alguma coisa pra ele poder usar. Porque ele treina esperando uma guerra. E nunca tem, pô. Caramba, Teodoro. O que fazer com isso, cara? Tratamento psicológico, tem que ter psicólogo, tem que ter... Porque senão o cara fica doidão. E aí vai pra rua e faz um montão de coisa. Não é difícil entender, cara. O cara fica ansioso. Meu Deus, o que é isso, gente? Não é difícil compreender, tá? Não mesmo. E você não pode, porque são missões distintas. E o camarada, ele não... O militar da Força Armada, ele não é treinado pra algemar, prender ninguém, não, cara. Vai estudar, hein? Não é não, pô. E aí você quer colocar ele na comunidade, você quer matar 200, 300 pessoas. Aí realmente você quer fazer isso, pô. Mas isso tem propósito, né? Isso tem propósito. E aí você tem lá, então, essas normas de preparação, né? Então a lei de serviço militar é o quê? É lei complementar, cara. E aí você vai lá e muda. Por quê? Pra atender teu capital político. Não tem, tá? É de carreira. Teodoro, que a gente vai fazer concurso público. Epa, Teodoro, é isso, tá? Observem lá. Quantos você tem que chamar de conscritos por ano, tá? E quanto eles chamam. E eu quero saber do Tribunal de Contas da União como é que está sendo feito o pagamento disso. Porque não faz concurso, mas é militar temporário, e como é que é isso? De onde está saindo o recurso para fazer isso? E não se confunde com militar no Rio de Janeiro, tá? Porque os meninos aqui, pessoal, eu falo assim carinhosamente, Rio de Janeiro, tá? Os militares temporários, eles fizeram concurso, tá? Então eles cumpriram tudo que tinha que cumprir. E por que que o rapazinho lá conscrito é outra vibe, pode ser decreto? Porque ele não presta concurso, pô. Cara, eu vou mostrar pra vocês as instruções normativas do Comando Geral dos Bombeiros. Senta aí, pô. E aí você tem GLO. E aí você tem as normas que falam de organização, preparo e emprego. Então eu adoro o que fazer com isso, também não sei. É tudo portaria, tá? E aí você faz a lei, que teoricamente vai cuidar
né, da Organização Prepara Emprego, que é a Lei Complementar 97 de 99. O que fazer com isso? Também não sei. Vou perguntar para os inteligentes aí, os astutos inteligentes. Porque o que foi feito ali é uma renúncia, né, de competência ali para fazer ali o processo legislativo. Cara, se vocês lerem essa lei complementar, eu já falei em outros vídeos, né? Cara, isso aqui é um absurdo, tá? Hoje, por exemplo, né, se você tem um novo governo, eu se pudesse orientar, né, eu espero que seja uma menina governadora, né, próxima. Qualquer que seja o partido, tá, cara? Que seja menina. E que cumpra a Constituição e tamo juntos. Ela não vai ter como governar o Estado. Porque eu sou o primeiro a gritar, ô governadora! Ô governador, primeiro eu grito pra botar assistente social, tá? Bota uma menina na Polícia Civil, tá? E 2 assistentes sociais, uma no bombeiro e outra na PM, É menina, coronel assistente social, para ser comandante-geral, Na PM e no bombeiro, tá? E aí você não tem como governar o Estado, porque não tem como, não tem legislação para fazer, para governar o Estado não tem como. E aí eles se beneficiam, né? Porque como não tem legislação, o que o governador do Estado faz? E na presidência da República do mesmo modo. Não tem, então a gente volta àquele período lá anterior, né, medieval, né? E a gente vai fazer as ordenanças do soberano, Porque não tem, né? Mas esse não ter você faz ali, você vai pro desenrolo com ele. E aí você alerge não faz e o cara toca a vida. E é por isso que ninguém tem moral pra falar com ninguém. Por isso. Porque não tem lei. E aí você promove um processo de deslegalização, que é só o que nós temos no Rio de Janeiro. É só o que nós temos, tá? Esse processo, né, sistemático de deslegalização. Aí vem a Procuradoria do Estado, vergonha alheia, tá? Vergonha alheia, com essa lógica de lei de introdução ao Código Civil, que depois mudou para normas do direito, né? Que é aquela lei muito antiga da década de 40, para fazer consensualidade. Não. É para implementar o projeto neoliberal, tá certo? E implementar não, né? Só aperfeiçoá-lo. Porque ele já começou já em 89, Sarney, tá? É vergonha na cara o que falta, tá? Foi pra lá pra AGU pra fazer palestra. Não é porque envelheceu não, cara. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos estudar a história, tá? Tudo que foi feito, José Sarney, tá? É claro que tem que ser aplaudido e ovacionado pela Advocacia Geral da União. Caramba, cara. Tem mesmo, tem muito, tá? Tem muito, tá? Surreal ver isso. Medida provisória, cara, falando sobre a AGU, tá? Eu quero ficar quieto. E não é por vocês aí da AGU e PGE, não. É pela instituição que não se confunde com vocês. Que ocuparam a AGU e a PGE. Não é. Não é nossa. Não é de vocês, não. E aí você tem toda essa loucura. E aí a AGU, né, cara, é a que faz lá as medidas provisórias, é a que tá fazendo tudo aí no Rio de Janeiro do mesmo modo, parecer normativo vinculante. É isso, cara, doa quem doer, pô. E como é que a gente faz, Teodoro? A gente mexe lá na lei de ensino, né, a lei do centro de estudos e permite lá a repartição de honorários sucumbência. Você vai ter que acabar com isso, tá? Porque isso é uma vergonha, isso é uma imoralidade, pô. A Defensoria Pública tinha que intervir como custos, né, como curador especial, né, do Estado contra a PGE. Me chama aí que eu falo, tudão. Tem que fazer, pô. Alguém vai ter que defender o Estado. Pessoa jurídica, que não se confunde com o governador do Estado. Não se confunde. A PGE não manda no comandante da PM e do bombeiro. Procurador do Estado tem estabilidade. Comandante-geral da PM e do bombeiro e todos os bombeiros e policiais, na forma da Constituição do Estado, tem vitaliciedade. Tem vitaliciedade. O que fazer com isso? Também não sei. E a PGE não manda no comandante da PM e do bombeiro porque eles são órgão, justamente para que não sejam mandados. É órgão como juiz de direito, é órgão como MP. Teodoro, cara, ele vai cumprir a Constituição, pô. Ele não precisa de pai, não, cara. É o Estado babá, pô. Outro livro pra vocês lerem aí. Estado babá. Vai ler e depois vai pro quarto chorar. É isso, pô. E aí quem não tem vitaliciedade manda no que tem. E quem... Epa! Ele não pode, o PGE não pode ser secretário, tá? E nem equiparado. E pra terminar aqui, pra eu não me estender mais, porque, meu Deus do céu, muita coisa pra cuidar.
Mas quando eu falo da PGE, eu fico muito irritado. Ainda mais quando eu vi a presidente da OAB disponibilizando, né, os instrumentos de tutela coletiva a favor deles. Aí eu fiquei de verdade, meu Deus, isso piorou muito. Porque meu escritório ficou fechado desde julho. E aí é o seguinte, você... Então tá bom. Então você ingressou com uma ação contra o Estado, né? Tá certo. A PGE vai lá como... fazendo a representação judicial da Fazenda Pública. Beleza. E aí o comandante do bombeiro, por exemplo, cometeu um ato absurdo. E fez com que o Estado pagasse. E o que fazer depois disso? Não faz nada. E é por isso que vai pra justiça. E agora eu entendo. Porque é o seguinte, o Estado é nosso e o cofre é nosso. E aí um agente da República, que seja público ou agente político, faz uma zerda e a gente tem que pagar pela zerda que ele fez. E aí quem vai atrás dele para pegar o dinheiro da sacanagem que foi feita? Ninguém. Porque a PGE fez parecer que ele usou de acordo, comandante, de acordo com o parecer, na forma do parecer. E aí é uma PGE, certo? Que é assessoria jurídica. Aí vai pro TJ, aí você vai e ganha do Estado, e aí pagou. E aí o que deveria fazer? A PGE deveria ingressar com ação de regresso contra esse agente da República que causou dano ao Estado para que ele possa reparar. Mas isso não é feito, porque se você olhar para trás, tem conflito de interesse, e a Procuradoria do Estado não pode entrar com as ações de regresso, porque a maioria das decisões das autoridades estão fundamentadas em pareceres da Procuradoria. O que fazer? Também não sei. A pessoa jurídica Estado, ela está indefesa, vulnerável perante os procuradores do Estado. É difícil ouvir isso, mas é verdade. E essa é a mazela que nós estamos vivendo. E eu provo, tá? E aí nós temos a GLO. A GLO, você não tem uma legislação. Então a GLO, por exemplo, deveria ser uma lei complementar, certo? E aí você... A GLO, tá? E aí você faz o seguinte, a gente pega lá, faz a lei complementar 97 e 99. Eita, Tesouro! Pô. E aí você vai, faz. O Congresso Nacional, né, ele renuncia ao poder de legislar como se assim pudesse. Não, tá? Não mesmo, porque vocês não são dono de nada. Nós somos dono dos partidos, inclusive a gente tem que estudar, tá? Para entender partido político, tá? E as igrejas, tá? Cara, porque essa isenção não pode servir a esse propósito. Então você tem dono de igreja e dono de partido. Então cadê a imunidade e a imunidade tributária e toda a pataquada? Não. A gente tem que ocupar nosso espaço. Porque senão o que eles fazem? Eles usam o incêndio no Museu Nacional, por exemplo, para justificar a existência de um fundo patrimonial, que é um fundo de investimento, para sacanear todo mundo. E já tem no Bombeiro do Rio de Janeiro, tá? E eu quero entender direitinho aí o que houve. Fundo de investimento, tá? Fundo de investimento. Não falta dinheiro. Eu afirmo, não falta dinheiro. O que mais tem é dinheiro. E estão sacaneando pra caramba os inativos. E agora vai ter que resolver. E é isso. E aí você tem a lei complementar, que não fala nada. Só que nós temos o artigo 15 dessa lei complementar 97 de 99, que dá, faz, vou ler pra vocês, pô. Eu adoro, E aí vai dizer assim, ó, artigo 15, parágrafo 2º. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, que o Teodoro estuda, tá? Eu não fico de pataquada, eu acho, Não, vai estudar, tá? Vai estudar. Só vai vir muito desaforo, muito grito meu. Querer me dar curso, não sabe nada, né? Quer me dar curso, né? E aí você vai lá, cara, nessa lei complementar no artigo 15, que você vai entender o que toda hora tá falando, cara. Lei complementar, né? Primeiro você tem um decreto do Sarney, tá? Vai mentir pra outro, pô. Logo após a Constituição ali, você tem um decreto do José Sarney, tá? E aí é onde você traz o ordenador de despesa. Que vergonha, pô. Brigou pra caramba pra não fazer a Constituinte, vem com esse papo furado. Envelheceu, é sobre isso, pô. Mas, entrou pra história. Pra banda, Primeiro você tem a Lei Complementar 69 de 23 de julho de 91, tá? Só que isso aqui é um projeto.
Porque você tem primeiro, tá? A Emenda Constitucional 3 de 93, que sacaneia pra caramba a gente já. Você tem depois a 98, que faz alteração topográfica, né? 99, e você tem a 18, 19 e 20. E depois você tem a maldita, maldita, tá? 32 de 2001. Essa daí, pra mim, é que criou ele alterou a linha C do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, tá? E criou a linha F. E é por isso que eles fazem isso na Força Armada. E no Rio de Janeiro, quer fazer no Rio de Janeiro, pra mim não vai fazer mais não, porque vocês estão fazendo e tá me prejudicando, porque o Teodoro tem probleminha. E não vai fazer não. E aí você tem essa situação. E aí, junto com essa lei que fala sobre garantia da lei e da ordem, logo ali a alteração do regulamento disciplinar do Exército Brasileiro é toda nessa toada da Emenda Constitucional 32 de 2001. Por isso que eles conseguiram fazer a medida provisória. E aí, não satisfeito, o general Braga Neto fez no Rio de Janeiro várias alterações. E a LERJ não fez nada. A LERJ não fez nada. Porque o contexto, eu não queria falar, o contexto, né, dessa intervenção ocorrida em 2018 é de GLO. Porque eles entendem a GLO como um instrumento, né? Eles entendem a intervenção, né, que eles não falam militar, eles falam só intervenção. Eles entendem a intervenção como um instrumento da GLO. É, cara. E é por isso que ele fez tudo o que ele fez. É por isso que ele fez tudo o que ele fez, eu provo. E aí você tem esse artigo que vai dizer assim, ó. É o artigo 15 mesmo, tá, pessoal? É o artigo 15, parágrafo 2º. Eu acho que é isso. Vai dizer assim pra gente, ó. A atuação da Força Armada na garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer dos poderes ocorrerá de acordo com as vergonha na cara pro Congresso Nacional, tá? Vocês não podem fazer isso com a nossa vida. Vocês não têm esse poder de renunciar ao dever de legislar. De acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionadas no artigo 144 da Constituição Federal. Isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha, tá? Não tem GLO no Rio de Janeiro, tá? Não tem não, tá? Ô, presidente! Tem não, hein? E aí, de acordo com o artigo 15, o Fernando Henrique faz o que está vigente até hoje, que é esse decreto que eu vou ler aqui para vocês. O decreto 3.897, de 24 de agosto de 2001, que fala sobre as diretrizes, né, para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Então ele vai lá, pega aquele artigo, tá, e cria esse decreto aqui em 24 de agosto de 2001. É só você aí olhar as datas, cara. Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Magela da Cruz Quintão e Alberto Mendes Cardoso. Aí a gente tem que ver quem é a AGU aqui. E mais, tá, OAB? OAB Federal. Então você tem um decreto, tá? Pode isso, Teodoro? Então eu posso ter um decreto que estabeleça diretrizes, e aí esse decreto vai dizer que o governador do estado, Cláudio Castro, ele vai pro desenrolo com o presidente da República, que agora é o presidente Lula. E aí o presidente manda o ministro da Defesa e fica entre eles, e o Congresso não participa. Mas não pode, porque a GLO ela está num contexto, tá, de atuação do presidente da República, lá na forma do artigo 84. Aí você tem que olhar o 84, tem que olhar o 22 e tem que olhar o 49 da Constituição. É isso. Não, tá? Não. O Congresso tem que participar, cara. Por quê? Porque essas questões de mobilização nacional, né, e GLO, você vai interferir, por exemplo, no Pacto Federativo. Que merda, nós estudamos a Constituição, meu Deus, o que é isso, né? É muita gente vai explicar, já falei? Não pode. Porque você está renunciando, né, e você vai ferir diretamente o Pacto Federativo. Mas aí eles vão pro desenrolo, tá, os homens. Os homens vão pro desenrolo, tá? Até os homens das tribos vão pro desenrolo, né? Não vai mais não, tá? Não vai mais não, vídeo de saúde pra mim, tá? Vai mais não.
E aí você tem aqui essa lei complementar que dá esse poder aqui pro Fernando Henrique em 2001, pô. Mandou pra caramba, cara. Pô, essa obra Manifesto dos Juristas aqui, caramba, eu quero essa advocacia de volta. É essa que eu quero, pô. Eu quero essa advocacia de volta. Eu quero. E aí ele vai fazer a fundamentação, tá? E aí ele cita também aqui a Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, que vai cuidar, eu acho que é da mobilização nacional. Outro absurdo, cara. Vamos ver o que o Bolsonaro fez nessa lei. Era golpe, pô. É, Teodoro. Ó. Aliás, minto. Não, é essa mesmo. E aí a gente tem que ler essa 9.000 e pouco, e a gente tem que ler também a 11.765 de 1º de novembro de 2023. Outro decreto, tá? Caramba, cara. Vamos sentar pra ler? E aí eu vou fazer o conta-ponta que vai ficar muito maneiro, pô. Teodoro, maluquice, tá, né? E aí você tem essa loucura aqui. E é por isso que tem GLO, mas não pode. Porque ele não pode cuidar. O presidente da República, e esse decreto, nem o do presidente Lula ou qualquer outro que faça, não pode cuidar de GLO ou mobilização nacional. Eles não podem, tem que ser lei complementar. Mas tem que refazer toda a lógica da Força Armada. É isso. E aí eu quero perguntar diretamente aqui, olha os fundamentos que o Fernando Henrique utiliza para fazer esse decreto 3.897, de 24 de agosto de 2001. Olha o que ele faz. Ele vai dizer assim, ó, que utiliza, né, como fundamento as atribuições que confere o artigo 84, inciso 2, 4 e 13 da Constituição, que fala sobre as atribuições do presidente, tá? Artigo 15, parágrafo 2º, lei complementar, que eu falei para vocês, que dá poder para ele fazer diretrizes, né? E esse outro artigo 14, que, salvo engano, é a de mobilização. Mas ele continua, tá? Aí vai dizer: considerando a missão conferida pelo artigo 142 da Constituição, de garantia da lei e da ordem, né? E a disciplina na Lei Complementar 97, considerando o artigo 144, e olha isso aqui, cara, dizendo as forças auxiliares e reserva do Exército. A gente tem que ver isso aqui com muita cautela, cara. Nem o secretário de Segurança Pública pode intervir na polícia e no bombeiro, pô, e eu provo. E aí você vem, olha o que eles falam. Aí outro fundamento que não existe, decreto 66769 de 69, decreto 66769. E aí vai lá também no R200. R200 88777 de 30 de setembro de 1983. Não existe. Isso aqui acabou com a emenda constitucional 11 de 78. Decreto 66769 não existe. Essa parada aí, não existe. Não existe. E por fim, que é pra mim assim, aviltante ver isso, considerando o que se contém no parecer AGU, GM 025 de 10 de agosto de 2001 da Advocacia Geral da União, aprovado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, conforme o despacho de 10 de agosto de 2001, publicado no Diário Oficial da União no dia 13 seguinte. E até essa escrita aqui, tá? No dia 13 seguinte. Vamos ler como era feito na ditadura, no governo em Getúlio. Quando eu vi isso aqui, vai lá ler, cara. É igual você escrever armada. É igual você escrever armada nessa lei complementar aqui de 97, né? 97 de 99. Tem escrito armada aqui. Só eu ver isso, cara. O que o Congresso Nacional fez com essa lei complementar é aviltante. É aviltante, a gente tem que conseguir se proteger dessa gente. A gente tem que conseguir se proteger dessa gente, tá? Porque isso aqui, pra população, é algo assim que mata pessoas e... Olha isso aqui. Aí você vai lá olhar, né? E aí eles fazem questão de dizer que ele é o comandante supremo, que ele é que manda, e depois ficar de conversa fiada. Que a gente deu poder pra fazer isso. Não, a gente não deu poder vocês pra fazerem isso, não, cara. Artigo 2º dessa Lei Complementar 97. O presidente, na condição de comandante supremo, vamos perguntar pro STM? Meninas do STM, ministra do STM. É isso aqui mesmo? Vamos chamar aí, ó. Os irmãozinhos. Na condição de comandante supremo da Força Armada. Aí você tem, né, os conselhos que estão lá na Constituição Federal, tudo despedaçado. As Forças Armadas, artigo 3º, são subordinadas ao Ministro de Estado de Defesa. Boa noite, né?
Vamos lá, cara, pra você poder entender a gravidade dessa situação, tá? Aí fala sobre orçamento, tá? A lei 97 de 99. E vamos ver, cara. Ó, artigo 16, tá? Artigo 16 de disposições complementares. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, né? Cooperar com o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento nacional é a mesma lógica da ditadura. É isso, cara. E a defesa civil na forma determinada pelo presidente. Jogou no colo dele, pô. Vendeu a gente, tá? Esses são os patriotas. Eles vendem a gente, tá? E eu vou falar daquele delegado de polícia barbudo lá, falando um montão de gracinha, cortou o microfone, cara. Que isso, meu camarada? Cortou o microfone lá do nosso querido pastor aí, do PSOL. Que isso, cara? Autoritário, né, cara? Ele rindo ali como se fosse a casa dele. Vai dar ruim pra tu, tá? Porque militares comigo, Teodoro, pode vir, tá? E aí você vê o que o Teodoro tá falando e o que esses homens estão fazendo aí com a gente, tá? Segurança Pública, esses caras aí. Comissão de Segurança Pública, que mundice é essa? Eu vou derrubar esse troço aí, tá? Vai pra fora disso aí, Portugal. Essa parada aqui, pô. Porque vocês estão lascados, tá, cara? Porque antes de vocês, quero ver a Força Armada continuar com vocês aí, militares de todo o país, tá? Quero ver continuar, pô. Aí tem que fazer sacanagem no meu YouTube, covardes, filhotes da ditadura, vagabundos fardados. Tem que fazer isso, porque se deixar meu vídeo correr, meu Deus do céu, vai dar muito ruim, tá? Tem um vídeo lá que tem 500 e poucas visualizações, mas tem quase 3.000, porque o próprio YouTube mandou pro meu e-mail lá. Que vergonha, cara. Epa, Teodoro, é estilo Lafon. Epa, Teodoro, vai ter que aturar, pô. Vai ter que aturar, advocacia, tem que aturar, pô. Tem que aturar, cara. E é doutrina, prof. Doutrina que eu quero ver vocês continuarem de sacanagem. Vai não, pô, porque o militar vai falar, epa, Teodoro. É igual falar, tá? Canalhas, tá? Meninas trans aí, Força Armada. Tô chegando, hein, meninas? Teodoro tá chegando, né? Mas é outra parada, tá? Não tem essa de fazer diferença, não. Toda boca na Força Armada vai ter que confessar. Grandes coisas fez o Senhor através delas. Pode esperar. Pode esperar. Não tem diferença. Eu vou mostrar como eu vou fazer. E eu quero ver se vai continuar. E meninas que saíram, já vai ex officio, tá? Tô mandando papo reto. Ex officio, tá? Tem que chamar todas elas, tá? E dar todos os direitos delas, tá? Não vai sacanear, não. Aí chega lá e... Tchau. Caramba, que covardia. Violação gravíssima aos direitos humanos delas. Mas elas não... as meninas aí, trans aí, menina aí da Força Armada... Ô, meninas, vocês não precisam do favor desses homens, não, tá? A gente bota ele na quadra deles. E eu quero ver se não vai colocar. E não tem essa não, pô. Porque através de vocês, a gente muda tudo. O sistema de saúde da Marinha, a forma como o militar é avaliado, e vocês vão ter que admitir até os machão transfóbicos que através dela você mudou a sua história. E você que se vire depois. Você que se vire depois, tá? Eu fico quietinho, cara, porque, de novo, afirmo, hein? Eu avanço, vejo uma parada ruim, eu volto. Por quê, cara? Porque eu não quero prejudicar a pessoa. Mas o que vocês fazem, tá? Com o pessoal da saúde, na Força Armada, tem que acabar, tá? E todo mundo que é hoje aí temporário tem que ser convertido de carreira. E quem tá fora tem que voltar de carreira, tá? Porque o treinamento é a gente que pagou. Então não é pra fazer o que vocês estão fazendo não, tá? Não mesmo, tá? Não mesmo. Vocês botam lá no concurso, tá? Tantas vagas, né, pessoal da saúde. Mas aí tem uma pessoa que já tá quase 100 anos, tá? Que nem poderia mais estar na Força Armada, mas aí vocês mantêm pra sacanear. Só que o Teodoro é doido. Eu vou lá no Diário Oficial e eu vejo tudo. Tudo. Eu quero ver o que vocês vão arrumar, tá? Rio de Janeiro, cara, quando eu falar pra vocês sobre identidade, eu quero ver o que o MP vai fazer, tá? Porque a gente não sabe quem é quem. Cara, tem que botar todo mundo no Maracanã, cara. Vai ter que fazer, ó, biometria. Entendeu aí, cara? Meu camarada. Como é feito isso, cara? Eu tô assim... Vai ter que chamar todo mundo, cara. Maracanã, cara crachá, cara. Dedinho aqui, vamos ver quem é você, pô. Caramba, meu camarada. Identificação no Corpo de Bombeiros. Reforma.
Aí tem um montão de gente de reforma chateadinho, problema seu, porque se eu morrer, que se lasque, então problema seu, pô. Problema seu, pô. E se fez sacanagemzinha, tá? Tem que pagar por isso, tá? Porque eu tô te protegendo e tu tá de sacanagem com a minha cara, pô. Sou inepto não, pô. Os meus vídeos provam. Você é que é um vendido e uma vendida. É problema seu. E volta pra rota e tá tudo bem, tá? Mas me esculachar e me matar não vai não, pô. Mas não vai mesmo, tá? Vou falar de identidade, tá, cara? Vou falar de almoxerifado médico, vai dar muito ruim, tá? Medicações que são dispensadas, de que forma é feito isso, como é feita a compra desses materiais, tá? Acondicionamento, onde que o comando dos bombeiros colocou, cara, esse almoxerifado médico, cara. São produtos caros, são coisas... Caramba, não tem efetivo, o lugar é grande, não tem sistema de monitoramento. O que o MP tá fazendo? Você colocar o centro, cara, de almoxerifado médico da corporação, cara, do lado da Quinta da Boa Vista, vocês estão de brincadeira, cara. E a gente tem que olhar direitinho essa tabela de temporalidade, o que está sendo jogado fora, o que não está. Caramba, isso não é papo pra mim, pô. E aí meu pescoço, ó, porque o MP não controla. O MP não controla. O MP não controla, pô. Nada poderia ter acontecido comigo, nem com o Pedro Vitor Campos, aluno oficial. Por quê? Porque o promotor lá, o ouvidor Augusto, doutor Augusto Viana, cara, quase matou a gente, pô. E ele só foi reprovado e fizeram sacanagem porque contou com o apoio do MP, pô. André Luiz Gomes só fez isso porque contou com o apoio do MP, pô. Porque senão não teria feito. Olha a mazela que vocês trouxeram pra ele. Tá fora até hoje, tá? Não voltou ainda não, tá? E vamos ver o que tá vendo, tá? Porque não é comigo não, tá? Eu sou advogado, não é comigo não. Porque é só fazer a coisa certa, ter vergonha na cara. E resolver, tá? E pagar tudo que é de direito, tá? Tem que ter formatura, tem que ter tudo, tá? Eu não sou otário não, hein? É isso, tá? Tem que ter banda, tem que ter tudo. Só não precisa ter governador, mas tem que ter banda, tem que ter tudo só pro Vitor Campos, tá? Eu tô esperando, hein? Tá de sacanagemzinha? Vamos junto, pô. Isso é estratégico, tá? Se eu marcar audiência com o juiz pra fazer vídeo, pra falar com o juiz assim, ó, é porque eu quero te enrolar mesmo. É porque eu quero falar pra você não fazer nada, porque eu sei que não vai, né? E depois pra falar, busca a imagem e ver que eu fui lá, falei e a juíza, epa, não faz nada, só caiu. Tá gravado, pô. Então, é isso, pô. Por que eu fui pessoalmente até a ouvidoria do MP? Porque é só puxar a imagem que vai me ver lá, pô. Tá pensando que eu sou otário? É isso, pô. Porque eu sei com quem eu tô lidando, pô. Os camaradas já jogam junto há muito tempo. Então já sabe como o outro joga. E foi a única forma que eu encontrei, tá? Pra conseguir ser visto. E pra conseguir ser ouvido. E é por isso que não me mataram. Que é todo mundo pro saco junto. Então vocês leiam essa imundice. Então não tem como, tá? Essa lei complementar é um absurdo, tá? O que o Congresso fez com isso? Eu não dá de rasgar, mas não posso não, porque tem um monte de coisa anotada, mas depois eu rasgo com ódio. E é isso. E aí cria essa lei, esse decreto que está sendo usado até hoje, tá? E eu quero muito que vocês leiam como é que é feito isso, tá? Aí o parágrafo 2º do artigo 2º, né? O presidente, à vista da solicitação do governador do estado, poderá, por iniciativa própria, determinar o emprego da Força Armada. Caramba, virou o... Não pode não, tá? Não pode, tá? E aí eu leio bastante coisa, tá, pessoal? Eu quero passar pra vocês aí algumas coisas que eu quero que vocês leiam, tá? Algumas portarias, tá? Só tem portaria, tá? Como é que você vai trazer a GLO pro Rio de Janeiro? Acaba a capa taquada, não traz não, tá, presidente? Não traz não, porque vai dar ruim, meu caro. É Lei 12.663, de 5 de junho de 2012, tá? Que vai falar uma questão da Copa, enfim, né? Esse decreto que eu falei pra vocês, tá? Portaria Interministerial 4226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece essa questão sobre o uso da força pelos agentes de segurança. Cara, eles falam sobre como você revista a criança, defensoria. Eles falam sobre isso, tá? Como que você revista a criança. Meu Deus, o que é isso, cara? Portaria 32, tá? EME
de 7 de março de 2013. Dá teu corre aí, cara. Tem um manual de campanha de operação, né, da lei e da ordem. Caramba, cara. É isso. E é muito interessante você fazer assim também, quer ver? Você pegar, por exemplo, esses trabalhos que eles fazem, né, os militares, né? É isso, cara. É se aproximar para entender como o camarada pensa, pô. Vamos falar sobre mobilização nacional, tá? É outro absurdo. Mobilização nacional é outro absurdo. E aí você pega, né, esses trabalhos que eles fazem assim, ó. Eu peguei todos da academia, tá? Academia de Bombeiros, Academia de Bombeiros, eu peguei tudo, tá? Eu peguei tudo. Eu estudo todos os trabalhos de vocês, tá? Eu adoro estudar. Então eu gosto de ler, tá? Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castelo Branco, Major Armando José, acho que é Crescêncio Júnior, as operações de garantia da lei e da ordem, GLO, em perspectiva comparada com o uso da força nas operações de paz, reflexos do emprego da força na, acho que é MINUSTA, eu acho que é isso, para a atuação do Exército Brasileiro em GLO pós-Haiti. 2019, tá? Eu quero que vocês observem toda a produção que foi feita no direito militar em 2016, 17, 18, 19 e depois tira suas conclusões. É esse trabalho aqui, tá? É esse trabalho, tá? E aí você pega isso aqui, tá? E vai ler aqui qual é o entendimento do camarada. Rapaz, o que é isso? Você trabalha, pô. Só que é tenso, tá? Por quê? Porque eu, Teodoro, eu olho as referências, tá? Quando o militar faz a referência, eu vou lá olhar e entender qual é a vibe, o que ele tá pretendendo, né? E aí você tem um parecer da AGU ali, assim como você tem parecer da AGU falando sobre a contagem de tempo, em dobro, né? Da licença especial. E aí deu ruim e só caiu? Negativo, tá? O que a AGU fez na Força Armada, meu Deus do céu, hein? É bom ficar quieto mesmo. É bom ficar quieto mesmo, tá? Como que você arranca a licença-prêmio? Arrancou de todo mundo? Arrancou a licença especial de todo mundo? Então por que vocês arrancaram da Força Armada? Não pode, pô, não justifica. Não justifica, vocês não podem fazer isso. Licença-prêmio, que é licença especial, né? Triênio, que é isso, cara? Aí você tem a conversão de uma medida provisória, maldita, tá? Medida provisória 941 de 95, mas tem outras, tá? Essa aqui já começa. Medida provisória 941 de 95, tá? Fernando Henrique Cardoso. Que foi convertida na lei 9.028 de 12 de abril de 95, perguntar para a AGU o que significa isso. Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da AGU em caráter emergencial e provisório e dá outras providências. Só que esse emergencial e provisório, meu Deus, o que é isso? Tá aplicando até hoje. Emergencial e provisório, teve diversas alterações por outra medida provisória em 2001. Anota aí, cara. Aí tem essa, aí tem a lei, né? Então, olha isso, cara. Então você tem a medida provisória, não tem que botar a AGU e nem que colocar o presidente do Senado, porque o presidente do Senado tem um montão de besteirinha que eu vou começar a falar aqui, então não tem como não, tá? É botar a menina lá, Vera Lúcia, ou outra menina aí, é essa parada aí. O presidente não pode ficar refém desses caras não, tá? Porque subverteu completamente a lógica, né, de separação de poderes, né? Ele tá livre para escolher quem ele quer. E eu quero ver vocês reprovarem lá no Senado. A gente tem que ir pra lá gritar na cara de vocês também. Salafrários. A gente tem que ir lá gritar na cara de vocês, Fazer reforma do serviço público? É 60 dias? Não precisa de reforma pra fazer isso não. É só ter vergonha na cara quem tá tirando 60 dias de férias por ano. É só ter vergonha na cara. Fazer os mesmos julgamentos que eles fazem, por exemplo, para não pagar a GRAM, para não contar em dobro, licença-prêmio, que a lei autoriza. É isso, é só fazer a mesma coisa. E aí você tem, então, a medida provisória 941 de 95. Aí é transformada na lei, que é a lei 9.028 de 12 de abril de 95. Mas ele não satisfeito, vai lá de novo em 2001, o mesmo presidente, tá? Fernando Henrique. Medida provisória 2180-35 de 2001. Caramba, camarada. Aí você começa a avaliar a legislação, você chega no centro da terra. Me respeita, pô. Cara. Professora Germana de Oliveira Moraes, a culpa é dela. A culpa é a professora Germana. Prof. Germana germinou em mim. Prof. Germana germinou em mim, prof. Vai dar muito ruim pra esses homens. Sou seu aluno, tá? Sou seu aluno. Essa parada.
Essa parada. Professora prof, germinou em mim, tá? E vai dar muito ruim pra vocês. Vai dar muito ruim. E aí você tem essa imundícia aqui, cara. E eu quero que vocês leiam, cara. Que loucura é essa, cara? Caramba, cara. Isso aqui é uma covardia muito grande, né? Artigo 4º dessa lei 9.028 da AGU, cara. Na defesa dos direitos ou interesses da União, os órgãos ou entidades da administração federal fornecerão, escuta aí, escuta o que é PGE em apoio, escolhe o documento que vai botar no processo. Vergonha na cara, escolhe o documento que vai botar no processo, pô. E manda e-mail pra juíza, tá? Manda e-mail, tá? Não é no processo, não. Manda e-mail. Bota o nome da juíza. Epa, pô. Epa. Deu ruim, a casa caiu, pô. Na defesa dos direitos, artigo 4º. Fornecerão os elementos de fato, de direito e outros necessários. Quais serão esses outros, hein? A atuação dos membros da AGU, inclusive nas hipóteses de mandado de segurança, habeas data e habeas corpus, impetrados contra ato ou omissão de autoridade federal. Aqui ele expande, tá, a atuação da AGU, mas não é à toa, porque tem a gratificação e a repartição de honorários. A verdade é essa, então não pode, tá? Não pode. Aí você tem alguns artigos aqui eu marquei, por exemplo, 7, tá? Artigo 7º, parágrafo único. Os advogados da União farão jus, além do vencimento básico, a gratificação de atividade instituída pela lei delegada. Caramba, cara. Vergonha na cara que não tem aí, Congresso. Lei delegada 13 de 27 de agosto de 92. No percentual de 160%, bem como a gratificação a que se refere uma outra lei lá. E as gratificações, tudo da AGU, da PGE, é por lei complementar. E é tudo assim, ó, medida provisória, lei ordinária, é assim que eles fazem. Aí, artigo 8º, são criadas 41 procuradorias seccionais. Isso aqui é um vespeiro, tá, pessoal? É um vespeiro mexendo nisso aqui, tá? É devagarzinho, porque é muita coisa para cuidar, tá? E aí, vamos aqui, o ovo da serpente, tá? Artigo 8º, C. Aí foi criando por essa... Primeiro teve medida provisória e depois foi alterado pela Lei 10.480, de 2 de julho de 2002. É uma lei ordinária inconstitucional, porque você não pode fazer isso aqui por lei ordinária, tá? A Lei 10.480 de 2002 é inconstitucional, porque é uma lei ordinária, tá? E para cuidar disso aqui é lei complementar. E aí criou o artigo 8º, tá? 8º C. O advogado-geral da União, na esfera dos interesses desta e em hipóteses as quais possam trazer reflexos de natureza econômica, ainda que indiretos ao erário federal, poderá avocar ou integrar e coordenar os trabalhos a cargo do órgão jurídico de empresa pública ou sociedade de economia mista se desenvolverem em sede judicial ou extrajudicial. Aí você começa os desenrolos deles, que está acontecendo no Rio de Janeiro, Procuradoria do Estado, indo para a consensualidade. É criado o D, tá? O 8º D. É criado o Departamento de Cálculos e Perícia da AGU. Triste ver isso. Porque o problema que eles estão causando pra gente é algo assim... E aí eu fico triste pra caramba de ver a OAB se posicionar a favor disso. Aí eu fico de verdade assim, impactado, né, cara? Porque, caramba, o que é isso? Não pode fazer isso não, cara. Faz não, porque dá muito ruim. E é isso. E aí você tem a mobilização, né? E aí você tem essa questão de você falar dessa possibilidade, né? De você falar desse direito internacional, né? Dos conflitos armados não internacionais, tá? E aí, qual é a consequência disso? Eu não vou conseguir falar nesse vídeo, vou fazer um outro vídeo, tá, pessoal? Mas então, a mobilização nacional é um absurdo, tá? Porque também é uma lei ordinária que dá na mão do presidente e tá uma bagunça, tá? A lei que fala, né, sobre a mobilização nacional, que não pode ser feita desse modo, tá? E aí você tem essa questão da GLO que não pode aplicar. O presidente Lula não pode aplicar, tá? Não pode aplicar a GLO, porque a GLO ela está prevista num decreto. E não é esse o desejo da Constituição. Vamos perguntar ao ministro Lewandowski, que não pode, tá?
não pode emprestar carrinho. Ele tem os carrinhos dele aqui no Rio de Janeiro, o governador, Cláudio Castro, mas ele quer os carrinhos do priminho. Aí ele quer pegar os carrinhos da Marinha. E eu já fico estressado, tá? Fico mesmo, porque eu não sou otário. E aí a médica é morta dentro do Hospital da Marinha, mas como é que foi a investigação? Como é que foi isso? E aí, olha a situação, pessoal. E aí você tem essa situação agora do governo aí americano, aí o filhinho vai pra lá, governador também, e aí você tem toda essa pataquada, e aí é narcotraficantes, narcoterroristas, caramba! Aí pega uma fala do presidente Lula pra fazer palhaçada, que ele fala ali, né, que vai dizer que é porque é vítima, o traficante é vítima do usuário. Que sacanagem, né, cara? Tu entendeu o que o cara falou, pô? Entendeu o que o presidente falou? Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, cara. E pra mim, assim, é muito complicado falar sobre isso, tá, pessoal? Vou terminar aqui esse vídeo. Pra mim é complicado falar sobre isso, porque eu, como bombeiro militar, cara, pra mim eu nunca me importei, né, com essa questão de facção, quem é quem, porque o bombeiro entrava nas comunidades, né, a gente não tinha essa preocupação, pô. E as coisas mudaram e a situação, ela perdeu completamente limites, tá? E aí você vai dizer, pô, Deodoro, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, cara, que se você... Eu primeiro quero pedir calma pras pessoas, tá? Porque se você perder o controle, é o que ele quer, pra matar mais. E eu vou te dizer por quê, tá? Se vocês perdem a cabeça, é tudo que o governador quer, porque ele quer matar mais. E aí vai legitimar uma postura beligerante em defesa da sociedade. Você vai perder mais pessoas, tá? Então, é como se ele sabe que mexendo nesse vespeiro, sabe como a comunidade é unida, porque a dor une as pessoas. A dor aí, a dor une as pessoas, tá? Eles sabem como as pessoas nas comunidades são unidas. Porque lá não tem só pessoa ali em conflito com a lei, não, tá? Nós temos moradores ali, pessoas decentes, tá? Trabalhadoras. Mas aí eu sei que eles vivem nesse ambiente, né? Então eu boto uma viatura na descida da favela pra pessoa não conseguir sair. A verdade é essa, tá? Eu contingencio lá. E aí você tem esse aumento populacional nesse ambiente. E aí você faz o que você faz e aí você vai provocar um extravasamento pra pista, né? E quando isso acontecer, eles vão matar mais pessoas, tá? É muito triste, mas é isso que vai acontecer. Então, toda hora que você quer dizer que a sua dor é a minha dor, mas a gente tem que ser racional, porque senão a gente vai perder mais. Tá certo? É isso. É isso. Toda hora que você quer dizer que a gente não tem que entrar na comunidade para prender lá o chefe lá deles, eu acho que você não deve fazer isso não. Porque se pra prender ele, você matar um inocente, cara, você não pode fazer. E a população do estado, quando vota, não te dá poder para isso. E você deveria ter sido controlado pelo MP, governador do estado, deveria ter sido controlado, tá? Governador do estado, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Polícia Civil, o secretário de Polícia, eles não foram controlados. O secretário de Segurança Pública falou que ia matar e fez. Vou caçar rato. E fez mesmo. E aí o governador vai pro vídeo dizer que o MP participou de tudo? Caramba, então tem que todo mundo ser processado. Não tem se chamar policial não, tá? Não tem não, pô. Aí tudo você vê, né? Foi isso que eu falei, cara. Tem um podcast do camarada lá, que o camarada falou, né? Que encurrala eles no mato, né? E deixa lá pra morrer. Aí aparece o troço desse hoje, cara. Para de falar besteira. Porque eu sou advogado, cara. Vai dar ruim pra vocês, pô. Caramba, meu camarada. Só que por que foi feito desse modo, né? Eu já penso o seguinte, ó. Então, a gente vai conflagrar essa situação e vai ser declarada ali a GLO. Mas aí a GLO chega e quem matou quem? Vai botar na conta do presidente. Vai botar na conta do presidente. A primeira opção, tá? A primeira opção é isso. Mas aí acharam os corpos, né? Enfim, não tô acompanhando porque, meu Deus, o que é isso? Sou bombeiro militar, mas eu sempre tive muito isso comigo, né? Já basta o que eu já via, né? Então eu não vou ver uma pessoa morta se não for indispensável ali. Então eu tô contribuindo assim, tá? Tô ajudando assim. Mas, e aí você conflagra ali a população e elas vão pra pista, a população vai pra pista e mata na pista. É isso, tá?
e aí você convoca a GLO, e aí matou um montão, tava escondido, né? É isso, gente? Oh, meu Deus, o que é isso? E aí joga na conta do presidente. Mas a gente tem que pensar que tem muitas células do bolsonarismo e dessa política reacionária, né? Essa política autoritária, melhor dizendo, ainda na Força Armada. Então o presidente não pode controlar isso, tá? Então é a oportunidade que eles têm para matar mais, tá? Porque uma vez declarada a GLO, nós temos essas células, né? Esses filhotes da ditadura dentro da Força Armada, tá? E não tem essa, porque são comandantes. Então se mandar o camarada lá subordinado vai fazer teoria das baionetas. Ele vai fazer. Então não pode permitir, tá? Esse é o motivo também. Porque hoje nós não temos condição de fazer isso. A Força Armada não é mais a mesma, tá? A gente precisa superar essa história, né? E fazer um processo ali de pacificação, né? Que eu digo de retórica ali, de discurso, né? A gente precisa pacificar, tá? Precisamos ali processar, condenar, se for o caso, né? E depois iniciar esse processo de retorno à estabilidade, tá? Sem essas discussões, enfim, e vida que segue. Lixo da história. Mas é isso. Mas nós temos hoje muitos ainda no militarismo, então não pode deixar, tá? Não pode, porque vai ser realmente um troço assim. E aí, Teodoro? E aí que eu acho que essa era a primeira hipótese, tá? Porque eu sei que eu tenho isso na Força Armada e eu vou contar com a proteção. E por que ele procurou primeiro a Marinha? Teodoro, caramba, cara. Não é normal, tá? Porque você tem essa subordinação da força, essa subordinação não. Essa natureza, né, de reserva auxiliar ali do Exército brasileiro, não da Marinha. Por que o governador do estado procurou a Marinha, não procurou o Exército? Tu entende? Tem que ficar quieto, cara, porque eu não posso nem falar o que eu sei, tá? O que eu vejo, o que eu estudo, não posso. Porque vai dar muito ruim, não posso. Mas por que ele procurou a Marinha, né? Por que ele procurou a Marinha? Vamos aqui. E aí você tem essa questão dos conflitos, né? Não internacionais, né? Conflito armado não internacional. E a gente tem que lembrar da carta, né? Da Carta das Nações Unidas e de um conselho, cara, que eu queria muito passar para vocês, mas aí no próximo vídeo eu vou falar melhor contigo aí, tá? Gostaria muito que vocês assistissem e debatessem entre vocês essa dinâmica, tá? Mas você tem a possibilidade ali de convocação, porque o livro que eu quero montar aqui, eu acho que não é esse. Que aí eu tenho um livro aqui de direito militar, mas eu acho que não é esse. Que você vai falar, né, sobre esse conflito, né, esses conflitos armados não internacionais e a possibilidade de intervenção desses protocolos adicionais, dessas missões, né, de manutenção da paz ou de promoção da paz. Caramba! E quem tá nele? Estados Unidos, tá? É um conselho, né, cara? Acho que me perdoem aí, tá? Mas acho que é conselho de segurança, da segurança nacional não, é Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí, se você observar, o Cláudio Castro, ele tá caminhando para isso, porque ele tá convergindo para se enquadrar nessas condições. Eu vou trazer a obra para mostrar para vocês, é uma obra, eu acho que é essa, perdão pessoal, eu vou procurar para poder mostrar para vocês. É uma obra da OAB, né, que foi um compilado ali de palestras da OAB de Santos. E o camarada fala lindamente lá, cara, advogado, parabéns, doutor, vou mostrar a tua obra aqui. Eu acho que é a tua obra que fala sobre isso. Eu acho que é desse camarada de Santos, da OAB seccional lá, Santos, e ele fala sobre isso. Eu acho que é formado em Direito Constitucional, pós-graduado em Constitucional e alguma coisa de saúde, e ele fala lindamente, cara, caramba, eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo, tá? E aí você tá caminhando para isso, para você convocar, né, esse conselho. Eu tenho muitas obras, né? Mas você caminha para esse conselho, já tá muito grande o vídeo. Você caminha para a possibilidade de deflagração, né, desse conselho de segurança, né, eu acho que é das Nações Unidas, tá? E tem lá os camaradinhas lá, né? É Estados Unidos, acho que é a Rússia. Eita, caramba, Teodoro! Caramba, o que é isso, cara? É no entorno, Teodoro! Teodoro, no entorno, Teodoro! Teodoro, no entorno, Teodoro! Canalhas, pô! É no entorno, Teodoro! Essa parada aí, pô! Não contava com a minha astúcia, né? E aí você tem, né? Porque você tem nesse Conselho de Segurança, né? Acho que é das Nações Unidas mesmo.
Você tem os permanentes, membros permanentes e os... E no permanente eu acho que é Estados Unidos, eu acho que é a França, eu acho que... Eu não sei se é a China. Olha o problemão que esses caras estão arrumando, cara. Caramba, cara. E aí fica falando um montão de gracinha, né? É isso, tá? Vai estudar. É porque você não estuda, né, cara? E você não consegue perceber qual é a malandragem dos camaradas aí. Mas o Teodoro já percebeu. Eu não sei se é essa obra aqui ou se é a outra. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? E você vai entender o que eu tô falando. Então, eu quero falar sobre isso, tá? E eu quero, no próximo vídeo, em conjunto com a obra que eu vou buscar pra poder mostrar pra vocês, tá? Que eu acho que não é essa que tá aqui comigo. Mas eu quero mostrar para vocês, tá? Essa situação dos secretários, né? De polícia e de bombeiro, tá? Vou mostrar para vocês o chaguismo. Se lascou, hein? Chagas feitas, tá? Brizola deu um jeito nele, tá? Lixo da história. Chagas feitas. Chaguismo, tá? Tem um artigo muito legal de uma professora falando sobre ele. Chagas feitas. Decreto 4.448 de 14 de agosto de 81, tá, pessoal? Esse decreto aqui, tá? Esse decreto aqui, tá? Dá teu corre aí, tá? Dá teu corre. Aí, olha aqui, pessoal, ó. Pra ficar maneiro, tá vendo? Olha o DAS aqui, tá vendo? Olha o DAS. Aí, dá teu corre aí e vê aqui, ó. Aqui, ele cria, tá? O cargo em comissão, tá? Cria cargo em comissão dentro da Secretaria de Segurança Pública. Aí, coloca dentro da Secretaria de Segurança Pública, das 10, Comandante-Geral da Polícia Militar, das 10, comissão, tá? Cargo em comissão. Comandante-Geral dos Bombeiros. Aí o pessoal mergulhador, das 7, diretor do Corpo Marítimo de Salvamento. Segura essa besteira aí. Das 7, você gemar, você tá se lascando, sol, tudo mais, essa parada aqui. Essa é com ela, vou mostrar. E das 6, chefe de gabinete de Corpo Marítimo de Salvamento. É uma legislação de 1981. E essa legislação de 81, criando esses cargos dentro da Secretaria de Segurança Pública, vai mentir para outro, gerou um outro decreto, os dois inconstitucionais. Decreto 4.661, de 14 de outubro de 1981. Altera a competência da estrutura básica da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Vai buscar esse decreto aqui, depois eu vou pro quarto chorar. E aí você começa toda essa maluquice, né? E nesse decreto aqui, que eu vou descortinar, vocês estão vendo que eu escrevo pra caramba, né, pessoal? Eu faço a crítica na própria legislação, porque eu faço a avaliação da legislação muito rápida. Porque é muito treinamento, né, pessoal? Eu deixo meu joelho doer e eu não mando nem na minha casa. Você viu que toda hora muda aqui, eu não mando nem na minha casa. Mas os homens querem mandar na gente, ó. E aí você vai criar, tá? Aí nessa aqui, depois que você traz essa aqui, você cria o cargo em comissão de secretário da Defesa Civil. É só ver isso, cara. Porque aí você pega, aí ele faz isso aqui primeiro, criando o DAS. Depois o mesmo governador, Chagas Feitas, vai lá e cria esse outro, alterando a estrutura da Secretaria de Segurança Pública. E aqui dentro, ele altera isso aqui. Maluquice, Teodoro! É isso, cara. Tem que me chamar, pô. Cara, eu mostro tudinho pra vocês. Vou bater aqui essa legislação da Polícia Civil, cara. Eu achei que a bombeirada policial tava lascada. Meu Deus do céu, a Polícia Civil tá pior, cara. Caramba, o que é isso, cara? O que significa isso, cara? Caramba, cara. Olha aqui, pessoal, ó. Esse decreto que eu falei pra vocês, tá? É a origem aí. Ô, seu polícia! Ô, seu polícia! Seu Polícia Civil, ó. Decreto... Ih, meu Deus, essa hora deu muito ruim pra mim. Decreto 4.691, tá? De 14 de outubro de 1981. Aí, dá teu corre aí, seu polícia, e vai ler lá o artigo 9º, tá? A comissão de promoção compete a indicação dos policiais civis à promoção na conformidade da legislação em vigor. Inciso 2, inciso 2º, a apreciação dos recursos interpostos ao procedimento, né, o processamento do merecimento da antiguidade dos policiais civis. Cara, vai ler isso aqui, cara. E essa estrutura tá dentro do organograma da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Que loucura é essa, cara? Aí cria o Departamento Geral de Polícia Civil no artigo 12, tá? E aí vai. E aí é o que eu falei pra vocês, que eu faço um resgate histórico. Eu vou lá em 1940, eu acho que da Polícia Civil foi até 40. A Polícia Militar, eu fui a Dom João. Quero ver o que vai dar, tá? Eu quero ver o que vai dar.
E aí você tem o Departamento de Investigações Especiais, né, que gerou essa maluquice aí que... Epa, Teodoro, tá vigorando até hoje essa maluquice aí, cara? Teodoro, Aí, em relação ao Corpo de Bombeiros, vai começar a cuidar no artigo 14. A Defesa Civil do Estado compete. Cara, e confunde tudo. Vai dizer, esse decreto vai dizer que as funções do Corpo de Bombeiros são da Defesa Civil. Não! Não. Eu quero ver sair disso aqui, porque a lei prova. Teodoro, você não pode dar sucesso na demanda, mas eu não tenho cliente, pô. Eu tenho causas. E é preto no branco, cara. É cálculo matemático. Isso aqui é matemática, tá? É legislação matemática, porque não tem interpretação nenhuma, tá na lei. É por isso que eu dou garantia. Vai ter que resolver. Promoção das praças da PM, tem que resolver. Tem que resolver, cara. Vai ter que me aturar. E aí ele vai falar, ó. E aqui nessa legislação, ele vai criar esse cargo. Ele vai criar nas disposições finais aqui, ó. Eu vou ler para vocês, tá? Artigo 20, fica o secretário de Estado autorizado a efetuar indicações ao governador para o preenchimento dos cargos em comissão e designar... Olha que loucura, vai ler, cara. Deixa o teu joelho doer, pô. Deixa o teu joelho doer, tá? Aí leia o inciso 4º, tá? Expedir regimento interno. Nós temos regimento interno na academia. Eu não preciso dizer para juiz, promotor e qualquer outra pessoa que aquilo não é lei, tá? Eu não tô maluco, pô. Expedir o regimento interno da secretaria estabelecendo o desdobramento operativo e de sua estrutura básica. Pode isso, Teodoro? Eu acho que não pode, não. Tem que falar com juízes, promotores, pessoal aí que, meu Deus do céu, cara. A competência e o funcionamento de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotadas, ouvida a Secretaria de Planejamento. Que loucura! Aí cria essa questão da polícia técnica. É isso, tá? E a gente tem esse negócio de perícia aí da Polícia Civil e Bombeiro. Vai dar Polícia Militar e Bombeiro? Aí você tem no 22. Altera, sem aumento de despesa, a denominação de um cargo em comissão de chefe de gabinete de diretor-geral, símbolo das 8, constante no decreto. Vai ler, cara. É esse decreto aqui, ó. É esse aqui, tá? É esse decreto aqui, tá? E você tá lascado aí, mergulhador, não tem gratificação por isso, tá? Vou te provar. Decreto 4.448, né, de 14/8/81, para um cargo em comissão de chefe de gabinete de defesa civil. Chefe de gabinete de defesa civil. Secretário de Estado de Defesa Civil. Rapaz, o que é isso? E aí vai dizer, né, que ele vai desempenhar a mesma função. Então, esse camarada é comandante dos bombeiros. E aí ele acumula, e é o que hoje o Coronel Tarcísio, o Leandro Sampaio Monteiro, eles faziam de acumular esses dois valores. E aí você não pode ser inepto, tá, cara? Você problema seu, quer falar gracinha? Vamos juntos, pô. Pra terminar. Artigo 23, decreto. Este decreto entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Então esse malandrão aqui é de 81, tá vendo? E de quando é a lei que cuida do Estatuto da Polícia Militar? Maio de 81. E essa malandrona aqui, esse decreto, é de outubro de 81. Então ele invadiu diversas coisas que estão no Estatuto. É isso. E aí vai entrar em vigor 30 dias depois, né? Ele foi publicado então em novembro de 81, quando ficarão revogados os decretos 11 de 75, Teodoro 11 de 75, 272 de 75, senta e vai ler, pra você entender, cara. 279, lei 279 de 79, cara. Eu sei que é difícil, mas é isso, tá? E no próximo vídeo eu vou complementar o que eu tô falando aqui, tá? Então não tem essa não, tá, presidente? Não tem GLO não, tá? Porque o que ele tá querendo é o caos, tá? Pra matar mais pessoas, tá? E quando isso acabar, a gente tem que conseguir atribuir responsabilidade, tá? Botar secretário, todo mundo sentado aqui, que houve aqui, tá? Chamar o MP pra poder explicar o que aconteceu, tá? Não tem essa não. E eu falei que ele tem que cair, tá? E vai cair, tá? Tem que cair, tem que ser preso, tá? Porque eu, no meu entendimento, eu leio o código, tá, pessoal? Eu entendo o que é o homicídio, tá? E a gente tem que entender, né? A gente tem que ter mecanismos para controlar eles aí. Porque senão você chega ali e faz o que você quer, não, você faz na sua casa, nem na sua casa você faz. E todas as pessoas que morreram, ainda aquelas que morreram que estão em conflito com a lei, você não está autorizado a matar pessoas. Senão a gente tem que acabar com o sistema de justiça.
Aí é uma questão para o MP resolver. É para acabar, MP? Porque se você faz um troço desse, pô... Então você acha, Teodoro, que tem que parar? Tem, pô. Mesmo que você... Ah, então vai deixar ele solto. Eu prefiro que ele fique solto. Aí o que vocês estão perseguindo aí, o pra prender, né? É caçando o rato, que ele falou que ia caçar, o secretário, né? E aí eu acho que tem que deixar solto mesmo, tem que ir no entorno. É porque não é nesse enfrentamento que você resolve não, tá? E não vem de gracinha, né? Pra falar que não, porque a gente que entende, não entende não, pô. E se entende, tá entendendo errado. Porque ninguém em sã consciência vai entender o que o governador tá fazendo com esses secretários aí, é correto? Matando pessoas inocentes, tá? O Estado tem que pagar por isso. Por exemplo, se a pessoa morreu, tá certo? Pra terminar aqui, tá? Se cada pessoa dessa que morrer, a defensoria entrar e buscar a reparação do Estado, o Estado vai pagar, certo? Mas é o Estado que paga? Não. E a gente tem que entrar com ação de regresso contra os secretários, porque a gente tem que conseguir atribuir responsabilidade para eles, porque essa pataquada acaba. Porque vai pensar, epa, não perder dinheiro. Não é pelo ser humano, né? É pelo dinheiro. É pelo dinheiro. Então, se cada pessoa dessa ingressar com uma demanda contra o Estado, o Estado paga, nós, sociedade, vamos pagar, né? Repartir esse encargo de viver em sociedade, a repartição dos encargos sociais, né? Então, uma pessoa sofreu ali, teve seu parente faleceu, né? E ela vai buscar a reparação do Estado. Inclusive, tem uma decisão do ministro Edson Fachin, tá? É o inferno astral desse camarada, ministro Edson Fachin, do STF, falando sobre isso. Tem que indenizar. E aí a pessoa faleceu, enfim, vai ter que indenizar. E eu acho que não é só isso, a gente tem que criar uma outra lógica, por exemplo, dos transtornos que eles causam quando fazem isso. Porque eu fico muito impressionado, né? Porque eles querem focar no dinheiro, né? Pra poder buscar dinheiro pra quê? E vai pra onde esse dinheiro? A gente sabe pra onde que vai o dinheiro quando eles pegam, tá? Papo é reto. Pra onde vai o dinheiro, tá? O dinheiro do ANPP pra onde vai, tá? A ANPP. É um absurdo a ANPP. Eu tenho pavor do ANPP. Porque o ANPP é você dar um tiro na Constituição, um tiro no coração da Constituição, cara, você tem ANPP. O que é o ANPP, cara? O que é o ANPP? São valores ali de pagamento de multa. Pra onde vai isso, cara? É fundo especial também? Deixa quieto, pô. Tá muito difícil, Teodoro. É sobre isso. E aí você pega esse dinheiro aí e leva pra onde? Como é que é feito isso? Como é que é feito isso, cara? Eu penso assim, ó. Eu acho que esses valores, você tem que criar uma lei dizendo que esses valores que eles pegam do pessoal aí que conflitua a lei tem que ter uma destinação vinculada. Porque ele não pode, por exemplo, querer fazer essas operações para poder botar dinheiro no lugar para poder pagar a grana, por exemplo. É isso, tá? Então não pode. Então tem que ter uma destinação específica para que ele... apreendeu esse valor, dinheiro, vai transformar em dinheiro, ok, mas é uma destinação específica. Para que você não tenha esse tipo de coisa para atender um outro propósito que não seja ali, de fato, a melhorar as condições de segurança da população do Estado. Que não melhora desse jeito. Não melhora desse jeito, porque tudo que o governador não faz é administrar, que foi para isso que ele foi eleito. Por quê, pessoal? Para terminar mesmo. Você tem que administrar. Você não faz lei, o governador não faz lei e nem julga. Ele faz as três coisas, tá? Então, quando ele faz isso, você tem um retrocesso. Porque houve um progresso quando você, a partir da Revolução Francesa, o soberano, né? Ele fazia tudo. Matava você, pegava teus bens, legislava, fazia o que queria, tá? E aí cortaram a cabeça dele, tá? Revolução Francesa, tá? E cortou o camarada em três bem pesadinhos, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Aí esses dois se unem pra pegar esse aqui, judiciário. Nessa união deles dois é que estão matando a pessoa. Estão matando todos nós. É isso. Porque é a falta de lei. É o acordo para não fazer lei. E aí deixa o governador legislar da forma como ele quiser. Não pode, porque isso é um retrocesso que ofende diretamente, né, a Constituição em todos os pressupostos, né? Você despedaça tudo quando você faz isso. Então você não pode fazer isso. Você não pode renunciar ao seu dever de legislar enquanto deputado. Você não pode fazer isso. Eles sabem, tá? E estão fazendo sacanagem mesmo pra matar a gente. Cara, pra tomar nosso dinheiro e fazer tudo com a gente. É isso. Então a gente tem que ocupar nossos espaços, estudar, deixar de ser idiota, né? Pra poder pegar eles. É isso. E sacanearam, né? Cortaram a minha fonte de recursos,
acabaram ali, os meus clientes ligam e eles fazem a interceptação, já falei, o sargento câmara tem que se explicar, tá? Porque ficou muito claro para mim isso. Teve o aspirante Renan Silva, tá? Que agora é segundo tenente, falou para mim, como é que ele sabe, né? Como que ele sabe? Ele afirmou, tá? E eu não procedi ainda, porque eu não tenho certeza se de fato é ele que tá falando. Porque eu sou muito amoroso, tá? E eu procuro ser justo. Eu não tenho certeza que tá, o segundo tenente Renan Silva que tá falando um montão de coisa pra mim. Porque eu não posso agir se eu não tenho certeza. E quando eu tiver certeza, aí é outra parada. Porque é muito estranho, tá? A forma como ele fala comigo, né? Eu não reconheço. Mas falou um montão de coisa, tá? Escrevendo, né? Com a escrita dele, tá? Renan Silva, segundo tenente, tá? A escrita, se é que é ele, tá? A escrita com frases, né? Preconceituosas, né? Transfóbicas, subliminares, né? Só que eu não sou idiota. Cara. E é isso. Se não for, a gente tem que identificar quem é. E se for, justiça. Porque eu não vou deixar passar. Assim como eu não vou deixar passar a deputada, né, Índia, não sei das quantas, e o Marcelo Dino, não vai passar. Rodrigo Amorim, esses caras têm que responder por tudo que eles fazem conosco, os nossos corpos de pessoas trans, tem que fazer. Mas é muita gente para se explicar, então tem que ter calma, porque eu sou muito metódico para agir. Muito mesmo. Eu estudo, tá, pessoal? Então é devagarzinho, tá? Mas é muita gente para explicar. E aí falou um montão de desaforo para mim, tá? Falou um montão de desaforo pra mim, me acusou, esse militar me acusou, tá? E é uma situação gravíssima ali que envolve o comandante-geral, falsificação de documento público. E aí eu tô numa situação muito difícil, mas é sobre isso. É sobre isso. Tá falando um montão, tem um cara falando um montão de coisa já no meu canal, né? E eu acho que é ele, mas eu não tenho ali como fazer essa investida na corregedoria, porque a corregedoria dos bombeiros não vai fazer nada, como não fez da outra vez. Tá? Então é desse modo. Esse rapazinho aí, depois eu tenho que entender como é que vai ficar isso, tá? Você não pode acusar o advogado de crime, tá? A gente tem que entender como funciona essas coisas, né? Porque você... Teodoro, sigilo profissional até o momento aí, ó, BRJ, tem que esses camaradas botam minha vida em risco, tá? E eu quero ver que sigilo é esse aí. Direito militar é outra vibe. Pode me chamar. É outra vibe. E eu procurei o MP, não fez nada, procurei o OAB, não fez nada, e eu fiquei nessa situação. E é isso, tá, pessoal? Então, temos todas essas coisas pra cuidar, tá? Teve uma outra militar que falou comigo também, né, que eu conheço já há muito tempo. E eu não sei se é ela que tá falando comigo, porque a postura não está correta, tá? Mas eu vi uma publicação no boletim que talvez justifique o porquê que ela fez isso, tá? E aí ela vai ter que se explicar, uma sargento do Hospital dos Bombeiros, tá? Vai ter que se explicar, tá? Porque não vai me desacreditar. Se recebeu alguma vantagem, enfim, vamos todo mundo pra justiça. E vai ter que entregar aí quem foi o oficial que mandou você fazer, que te pagou, ou que te deu uma vantagem, que eu vi publicar no boletim. E é isso, pô. Porque isso é dano, né, ao meu projeto de vida, minha credibilidade como advogado. Eu tomei pavor. Então eu vou estudar e eu quero ver o que vai dar. Tirou os clientes, tamo juntos. Agora eu não tenho clientes, eu tenho causas. Então no vídeo assim, ó, vai dar muito ruim. Eu vou falar de almoxerifado. E eu quero ver o que esses caras vão arrumar. Porque é um absurdo, tá? A dinâmica, você mandar a pessoa vir buscar o material e tudo mais, não pode, tá? A gente vai pegar as notas e eu vou mostrar para vocês ali o que eu vi em relação à licitação em contratos, e não sou eu, é o MP, assim como a fraude no concurso de 2021 no CFO, curso de formação de oficial dos bombeiros. Nós temos um aluno, tá? Um militar que prestou prova lá, o Matheus Colodetti. Esse rapazinho tem que ser chamado, tá? Se ele não quiser, é outra história, mas o Matheus Colodetti tem que ser... Matheus, ô meu camarada, seja muito bem-vindo ao Corpo de Bombeiros, hein, cara? Você era o camarada que tinha que ter sido chamado e eu não fui, tá? Afirmo pra você, tá, cara? Matheus Colodetti, pode chamar. E pode chamar o Thiago Santos pra se explicar. Junto com o Fortes, tá? Papo reto, o 01, bonitão, fardadão, né? O 01, que não passou o número de vagas, tá? Vai ter que se explicar, hein? Maria Clara, tá? Questão aí de hipossuficiência, né? Porque tem um soldado ali que é soldado hoje. Se o cara não quer, é outra história, tá? E fora outros militares que vão precisar se explicar ali, tá?
Mas aí, como tem um colega advogado junto, eu não vou falar aqui o nome, mas é gente pra se explicar, tá, cara? Porque eu percebi desde o início, tá? E foi através desse militar, mas tem uma outra situação com um colega advogado, eu não posso dizer aqui, mas foi através desse militar, um sargento, que eu descobri a fraude das reformas. A fraude do concurso, tá? De 2021. E aí me desacreditou, falou um monte de merda pra mim, tá? Puxa vida, me acusou, falou um montão de besteira pra mim, eu guardei tudo, tá, OAB? Mas envolve aí um advogado conhecido. Eu não sei se o advogado tem ciência do que aconteceu ali. Mas epa, o que houve aqui, pessoal? Falou um monte de desaforo pra mim, tá? Então tem que se explicar. O advogado também. Senta aqui, camaradinho, o que houve? É isso, tá? Se eu te mando, e aí já é outro caso, se eu te mando provas, tá, de que tem crime e você é o advogado do camarada, cara, tu tem que informar pro juiz, pô. Não, tá. Problema seu, tá? Não vai me desacreditar. É isso, pessoal. Agradeço a confiança, tá? Preciso levantar. É a consequência do diabetes. E esses canalhas, o ABRJ, é a consequência, tá? Esses canalhas entraram na minha reforma. Eu tenho que levantar, cara. Vai estudar o que é neuropatia diabética. Agradeço, tá, pessoal? Agradeço muito e eu vou falar sobre essa questão do direito internacional de conflito, direito dos conflitos armados não internacional, tá? E vou falar sobre Secretaria de Segurança Pública e as secretarias de Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Polícia, e vamos acabar com isso, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Orem, façam como eu vou fazer, tá? Raspar a cabeça, tá? Teodoro, é essa loucura, tá? Essa parada aí. E jejum, tá? E oração. E estudo, tá? É o que eu tenho pra entregar aos meus irmãos, tá? É isso. Agradeço muito. Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Abraço.